Gravando. Então começou de novo, gente. Esse é o quarto, né? Já é o quarto, já. A gente tá guerreira. Dessa vez eu não tenho coisas ruins para falar dos 2 capítulos, estou muito surpresa. Mas aí eu só queria perguntar, a gente conta a surpresa agora ou a gente conta no final? Ai, vamos deixar um suspense, né? No final. No final. Quem for assistir vai ter que chegar até o final. Exatamente. Boa, então tá bom. Então vamos dar início aí. O que vocês acharam desse primeiro capítulo sobre bruxaria e sociedade? Eu gostei muito, eu falei pra Lari hoje que na hora que eu comecei a ler, eu falei assim, nossa, parece que foi outra pessoa opa, falei tudo errado aqui, gente, desculpa. Disfarça. Parece que foi outra pessoa que outra pessoa escreveu, pode crer. Eu não tinha pensado nisso, mas faz super sentido. Mas aí depois eu pensei, putz, pode ser que seja mesmo, porque são 2 autores, né? Pode ser que tem um autor que ele é muito apaixonado, assim, outro que é mais comedido, mais, tipo... Eu tava pensando nisso hoje, eu tava sentada antes de começar a ler o livro, aí eu me toquei que tem 2 nomes na capa, tá ligado? E eu falei, sim, cadê esse outro cara? E não sei, não sei. Eu não lembro de ter visto nada sobre ele, nenhuma referência a ele. O que esse cara fez nesse livro? Fica aí a pergunta. Eu acho que no início, bem lá no início, antes de começar tudo, ele começa a falar sobre os 2. Só que quando a Carol me falou também hoje mais cedo sobre 2 pessoas que escrevem o livro, eu fiquei assim, mas eles falaram sobre como que foi essa dinâmica? Porque eu lembro que mencionou os 2. Eu lembro que um é historiador e o outro é não sei o quê. Um negócio assim. E aí eu fiquei assim, como será que é essa dinâmica? Porque faz super sentido de não parecer real de parecer real que são 2 pessoas que estão escrevendo, né? Porque esses 2 capítulos, eles são muito diferentes. Eu gostei muito deles. sim. Diferente dos outros. Eu até dei uma procurada no final para ver se tem alguma coisa explicando, tipo, tal capítulo foi o fulano e outro, mas eu não achei também. Mas esse aqui parece ser uma outra pessoa, assim, bem mais sóbria. Teve algumas coisinhas que ele falou que eu não necessariamente concordo, mas não é nada, assim, absurdo, sabe? É só, tipo, coisa de detalhe que não precisa nem levantar igual a gente fez a última vez, né? Com as outras coisas bizarras e tal. Mas eu fiz uma... Acho que nessa primeira parte aqui do Bruxaria e Sociedade, ele fala algumas coisas que eu achei bastante importantes, aí eu fiz uma listinha aqui. Aí, primeiro, ele fala sobre a história social da bruxaria, bem no inicinho mesmo. Uhum. Gente, me perdi total aqui, desculpa. Tô desacostumada aqui com o negócio de clube, foi mal. Mas, enfim, bem no inicinho mesmo ele fala isso, sobre essa função social. E aí ele coloca essa bruxa como a pessoa que vai desempenhar um determinado papel na sociedade, né? Ele dá até o exemplo da Ana Bolena e tal, não sei se vocês já ouviram falar a respeito dessa história, mas ela basicamente era... ela estava namorada do Henrique VIII, se eu não me engano, aí o Henrique estava casado com a Catarina de Aragão, sei lá, e aí ele queria casar com a Ana Bolena, e ele falou, se divorciou, ele cortou relações com a Igreja Católica inteira para ficar com a mulher, e aí no final das contas, bruxa, odeio ela, vamos matar. E basicamente essa história é bem horrível, assim, e ela serviu basicamente como um bode expiatório do próprio... da própria dificuldade do rei de se manter, né, ali no que ele propôs, ali no casamento dele, enfim. E também com a relação dele com... Eu acho que foi assim, não sei se eu não me engano, foi assim que a Igreja Anglicana veio a ser, né? Não tenho certeza. Boa. Aí isso eu achei bem interessante mesmo, porque isso reforça um pouquinho, esses capítulos eu senti que ele reforça muita coisa que a gente já tinha passado antes e que ele, de vez ele ter adentrado direitinho, ele só passou, né? E a gente ficou, mas o que isso significa? E aqui eu acho que ele dá uma exemplificada melhor, assim. O que vocês acharam? Uma coisa que eu gostei é que ele divide o estudo histórico-social do outro que é ético, intelectual e espiritual da bruxaria. Eu achei interessante porque ele não se propõe a analisar isso num primeiro momento, que são aquelas outras partes que a gente viu, tanto que tinha documento, tinha um pedaço em que fulano falava tal coisa, então acho que ele se manteve mais histórico, mais atento aos documentos históricos nesse
né, até os 5. E aí, daí para frente, eu acho que ele entra numa análise meio ética, meio intelectual. Mas isso é, tipo, bem lá para frente. Não sei se vocês concordam. Por isso que eu achei que talvez fossem 2 pessoas. Agora que você falou, faz muito sentido. Porque no primeiro momento ele se prende aos fatos, e aí no segundo momento ele começa a tirar informação do cu dele, porque ele também não deu informação. Ele não deu referência. Mas, enfim, achei mais... Não sei, achei mais fluido. Achei que ele sabia mais o que ele estava falando. Eu achei Sim, mais concordo. fluido também, e eu gostei muito que na primeira página, das primeiras coisas que ele fala, ele meio que fala assim, porque esses historiadores, eles iam muito para um lado mais cético, para uma coisa não sei o quê, e aí ficava que faltava um pedaço, assim, né? Como se eles não... Porque eles só ficavam no ceticismo, e aí aquilo ali é aquele ponto, uma coisa muito quadradinha, muito certinha. E era exatamente a dificuldade que eu tinha com os outros capítulos, porque parece que meio que desvaloriza toda a bagagem que vem com isso, porque não é só, é bruxa, são coisas culturais que as pessoas faziam, e aí pegavam aquilo e demonizavam aquilo, literalmente, e aí levavam para um outro lugar, e tipo assim, é uma forma de você exercer também sua espiritualidade, sei lá, na Idade Média como é que era isso, antigamente como era isso, fazia parte também do exercício deles de fé e tal, que não era necessariamente relacionado a Deus, e aí ele parecia que meio que desvalorizava, assim, né, com essa fala meio cética, meio, que era ridículo, que era... Acho que meio que diminuindo, né? Eu A concordo. bruxaria e tal. E aí eu odiava isso, e eu ficava assim, cala a boca! Só que agora ele se redimiu, não sei quem que escreveu, né? Se foi um só, se foram os 2. Achei que foi muito legal isso que ele colocou. Bem na primeira folha aqui. Cadê? Eu destaquei. As principais limitações dessa abordagem residem nos fatos de ele ter mostrado propenso ao dogmatismo, bloqueando ou repelindo outras abordagens, e em sua busca pelos mecanismos sociais, ter desprezado o mais amplo significado ético, intelectual e espiritual da bruxaria. Essa parte. É isso. E é engraçado porque realmente ele entra em desacordo com seja lá quem for que escreveu anteriormente, né? Mas beleza. Mas eu gostei muito, assim. Depois ele até passa por uma coisa que eu também dei uma grifada aqui, que é ele entender que a bruxaria, ela transforma a culpa e a desgraça, então ela parte de uma força abstrata, né? E aí ela vai trazer isso para uma força identificável, punível e individualizada. Então, isso faz totalmente sentido. Explicado dessa forma faz muito mais sentido do que você só passar correndo do jeito que estava sendo antes, tanto que ele até tem um momento aqui que ele vai falar só sobre Salem, né? Que a gente também tinha reclamado anteriormente e tal. E, gente, eu li esse livro aqui, eu acho que de um dia para o outro, e no terceiro dia eu vi aquele filme Silenciados no Netflix, e é tipo, o que tá escrito aqui, eu fiquei assim, gente, eu acabei de ler isso. Fiquei muito chocada, porque assim, vou dar spoiler do filme agora, se você não viu o filme, você pula essa parte, mas cara, é meio que isso, assim, as meninas são adolescentes que estão curtindo a vida e elas são presas, acusadas de bruxaria. Por quê? Porque são adolescentes que estão tomando droga no meio do mato, entendeu? E aí é muito doido, cara, porque em determinado momento do filme tem um turning point que você não sabe se a menina se emputeceu num nível e falou, cara, eu vou bancar a bruxa mesmo, foda-se, eu vou meter o louco, ou se realmente era. Então você fica assim, tipo, o que tá acontecendo aqui, sabe? E ela realmente começa a encarnar as coisas, né? E assim, é uma pressão tão absurda para confessar, entendeu? Que ela faz aquilo e que ela é aquilo, que assim, fica nítida a projeção do cara, né? De todos os demônios internos ali do padre jogando em cima da menina, né? E a menina, tá bom, cara, então eu sou isso que você tá falando, entendeu? E ele, assim, no livro aqui, ele reforça muito essa questão de ser uma questão social, de dominação social.
né? E eu acho que naquele livro que compartilharam no grupo essa semana, do Caliban e a Bruxa, vai ainda mais fundo nesse rolê do social da coisa, né? Do feminino, das mulheres que se juntam, porque mulher muito junto não é legal, porque... né? Aí já descamba para um outro tipo de discussão. Mas eu achei muito bizarro, porque, assim, tem uma frase aqui que eu olhei, assim, eu falei, que bizarro, falando que sugere, aqui, na página 137, as provas europeias também sugerem que os julgamentos de bruxa tinham um efeito terapêutico. Mata gente na terapia, uma coisa assim. É aquele The Purge, né? A galera se eximia de culpa e se sentia melhor elevado porque mandava matar pessoas, gente. Eu escrevi do lado, ô louco. Uma coisa que eu gostei, especificamente desses 2 capítulos, você grifou também? Porque eu gostei que tem frases, não vou dizer pesadas, porque o assunto todo do livro é pesado e tal, mas eu gostei que tem frases muito duras, mas também muito verdadeiras. Talvez porque eu senti que nos capítulos anteriores ele estava meio tentando se esquivar de dizer alguma coisa, tipo, claro que a gente conseguiu pegar aquelas nuances do, ok, ele não gosta da Murray, ele já deixou muito claro, apesar dele tentar ser, não, tô baseado aqui em história, que é técnico. Mas você vê que ele tá tentando, tipo, tirar o rabeta dele do meio. Aí agora ele fala assim, as pessoas sentiam tesão em, sei lá, matar os outros. Talvez se tivesse sido todos assim os outros capítulos, eu tivesse ficado um pouco mais interessada no começo. Sim. É um pouco menos pistola. Com certeza. Ficou, né? E, assim, na página 139, também tem uma coisa que ele fala que eu achei interessante, né? Ele fala ali bem ali em cima, né? Portanto, para explicar a ascensão e o declínio da caça às bruxas, precisamos olhar menos para as calamidades que a sociedade enfrenta, como doenças, fome, guerra, do que para as relações sociais que determinam o modo como as pessoas reagem ao infortúnio. Cara, isso é muito louco, cara. Porque, assim, imagina se qualquer... É o que rola hoje, meio que numa escala muito mais micro, né? Porque ninguém está matando ninguém, a princípio. Mas é o que rola hoje em certos círculos, quando falam que, eu acho que alguém fez macumba para mim. Tipo, a sua vida é uma bosta, você só faz bosta atrás de bosta, mas é claro que alguém fez macumba pro alecrim dourado do campo, não é mesmo? E, cara, tipo, acha que vale a cera da minha vela preta, tá ligado? É isso aí. Vamos parar. Mas é assim, tipo, isso acontece hoje e a gente olha e fala, hahaha, otário, vai cuidar da sua vida, vai fazer uma terapia. Você não mata a pessoa, ou você não acusa ela de bruxaria. Antigamente você acusava ela de bruxaria, ela é uma fogueira, né? Mas assim, acontece. Cara, a pessoa não sabe lidar com a desgraça, né? Ou se, assim, se você é mulher, você tá errado das duas formas, né? Se você sabe lidar com a desgraça, tipo, quem é essa fodida? Acho que ela é para ficar sorrindo o tempo inteiro. Ou se você não sabe, você tem que ser culpada de alguma coisa. Então, nunca tá certa. Mas eu acho bizarro isso, de não saber lidar com... houve uma nevasca, perdi tudo meus boi. Com certeza é aquela mulher ali que tá de boas. Qual a relação? É uma bruxa. Opa, tava mutada aqui, mas tava concordando muito. É isso mesmo, é exatamente isso, mano. Eu gostei muito que ele deixou isso bastante claro, assim, que antes eu acho que não tava tão claro como a Morena falou mesmo. Sabe que na página 138, ali no parágrafo do meio, ele fala uma coisa que me deixou meio... Eu discordo ou eu concordo? Não sei. Vou ler para vocês, me dizem o que vocês acharam. A maioria das pessoas que acreditavam em bruxaria em 1600 não era estúpida nem má, embora a sociedade em que viviam possa ter sido ambas as coisas. E, tipo, 2 segundos antes ele cita os nazistas e tal. Eu fico meio assim, tipo... As pessoas eram más, entende? A sociedade... Claro, a sociedade molda e biriri, bororó, mas, enfim, a pessoa é má. Não sei. Eu não sei. O que vocês acham? Então, desculpa, Carol. Quer falar? Imagina, pode ir. Não, pode falar. Tem até uma parte mais para frente que ele usa a palavra delírio. E aí, quando ele fala que as pessoas deliravam, por isso elas matavam as outras, eu li a palavra delírio e eu fiquei assim, delírio. É como se ele tivesse tirando a responsabilidade das pessoas que
que colocavam as outras na fogueira com uma causa de, tipo assim, não, delírio, não, é uma questão psicológica, ele não tem responsabilidade sobre isso que ele está fazendo. Eu acho que é muito complicado a gente hoje tentar entender como era a cabeça dessas pessoas lá em 1600. Porque as atitudes que a gente toma hoje em relação a muitas coisas são diferentes, igual a Dora falou, a gente não fala, você fez feitiço para mim, eu vou te botar na fogueira, não é desse jeito. Mas era socialmente aceitável antigamente. Só que quando você vira e fala, quando você tira a responsabilidade dessas pessoas como se elas estivessem delirando, ou como se elas... Eu acho isso grave, já diria Lumena. Não, é isso mesmo. O que eu ia falar naquela hora, concordando totalmente com você, mas essa foi uma das únicas frases, pelo menos que eu me lembro nesse momento, que eu grifei aqui para não concordar, que foi o que ele falou sobre o inglês, o americano, instruído, nananã, que se a pessoa, ela sabe o que aconteceu na Segunda Guerra, mas mesmo assim ela vai lá e apoia o nazismo. Ele fala aqui, obviamente, provavelmente essa pessoa tem um problema psicológico individual. Eu não sei em que ano ele escreveu, eu deveria ter até visto isso antes de falar, né? Mas eu vou dar uma olhadinha daqui a pouco. Mas só para concluir, hoje, no nosso estado atual de brasileiros, no nosso, né, no que está acontecendo aqui, a gente não olha para isso. Exatamente. Essa condição de brasileiro, a gente não olha para esse tipo de situação e fala assim, gente, obviamente é um problema individual, a pessoa não está batendo bem, a gente não olha para isso, a gente identifica isso como um problema social, mas também como falta de caráter, falta de vergonha na cara, a pessoa é ruim, como a Morena falou, ela é ruim mesmo, e não tem de onde passar pano para isso. É assim que a gente consegue perceber hoje. Eu não sei se é por conta só da nossa experiência, mas também porque já se passaram alguns anos e a gente consegue perceber as coisas com outro viés, né? Não sei se é minha bolha também, né? Posso estar pensando isso, mas eu vou dar uma olhadinha para que ano é esse livro aqui. Eu não sei se é bolha, porque, por exemplo, a gente vai chegar lá em determinado momento, lá na frente, ele fala assim, aí as pessoas da elite perceberam que era ridículo acreditar em bruxaria e feitiçaria e os cambá 4. Aí eles perceberam que, estava passando um pouquinho do limite. Então quer dizer que ele não sabia no começo, mas aí depois ele criou ciência. Achei meio dúbio. Tipo, cara, não, eu fiquei meio chocada com isso. Isso não é capítulo 6, né? Esse é capítulo 7 que a Paula falou. Mas é bizarro porque é como se a narrativa tivesse mudado, assim, né? E aí, um belo dia, o que era uma coisa assim, que algum tempo atrás, tipo, não, a gente tem certeza que é isso, porque é isso mesmo, virou palhaçada, virou bagunça. É que nem, assim, fazendo um paralelo, por exemplo, o que era a internet para a gente quando ela estava bem no comecinho. Vocês lembram quando começou a se informatizar e ter internet e ter computador em casa, todo mundo, gente, porque a tecnologia vai trazer a paz no mundo, as pessoas vão ficar mais sábias, todo mundo vai ter acesso ao conhecimento, vai ser um mundo maravilhoso. Aí chegou lá, fake news, mentira, desgraça, anti-vaxxer, tipo, todos os lixos. Nenhuma coisa é 100% boa e nenhuma coisa é 100% ruim, né? A gente vive nessa realidade, enfim, né? E assim, as coisas vão mudando. E eu acho que quando chegou essa parte mais do iluminismo e do cientificismo, né, que começaram a se dar crédito para a ciência, e a gente não pode deixar de lembrar que todas as universidades são tudo puxadinho de igreja, também, né, nascer tudo dentro da igreja, cara, mudou, porque agora não é eu acreditar que a Carol falou que fulano é bruxa. Eu quero que você me prove, né? E como que você vai provar uma coisa metafísica? Se vira, né? Porque senão você vai passar por ridícula. Porque ninguém mais está caindo, né? Assim, foi o declínio da bruxaria, mas foi o declínio da igreja e das instituições religiosas como um todo, né? Foi o declínio da fé, assim, de você acreditar nas coisas. Por quê? Porque o materialismo começou a tomar muito conta, né? A gente começou a viver mais no 3D mesmo. Tipo, existe, não existe palhaçada, né? Você não vai me dizer que você afundou o navio por bruxaria. Não, você cometeu uma sabotagem. E você teve um método para cometer essa sabotagem e ele precisa ser real. Ele não pode ser metafísico.
Aí virou o que virou, né? A bruxaria virou palhaçado. Por isso que bruxaria virou uma coisa folclórica. Ah, é a bruxa do mal, pipipipopopó, né? Mas, enfim, é o que eu vou parar de falar, senão não para. Não, que isso? Mas é uma coisa muito louca isso mesmo de, ai, bruxaria virou folclore, bruxaria é coisa do mal. É muito maluco como que sai de um ponto e vai de outro. Eu sempre muito chocada com esse salto enorme, né? De como que uma coisa. Caralho, foram séculos de gente queimada na fogueira e morte, não sei o quê. Para um bando de intelectualzinho virar e falar assim: ah, não, olha, isso aí nem existe, não. E aí, de repente, ninguém acredita mais a ponto de hoje em dia as pessoas ridicularizarem a bruxa. E E não é como se alguém não tivesse dito antes, né? Porque em algum momento lá, deixa eu até procurar aqui nos capítulos anteriores, ele fala assim, acho que foi Montani. Ele vira e fala, Montani virou e falou, não, gente, isso aí é bobagem, imagina. E o pessoal fala, não, você tá errado, é de verdade. Não é como se tivesse... É novidade, entende? E por que que agora os bonitos resolveram ver? Agora eu quero mudar de ideia. Agora eu cansei. Não quero mais matar bruxa, não. Vou matar outra pessoa. Pois é muito surreal isso para mim, de tipo 700 anos de morte e de repente, gente, isso nem existe, e alô, e aí acabou, bruxaria não existe mais. Ponto final. Eu acho que eu dei uma caidinha aqui, então pode ser que eu tenha perdido alguma coisa que vocês falaram nesse meio tempo. Mas tem uma hora mais para frente que ele vai falar que isso é uma influência filosófica de alguns filósofos da época, né? Acho que Descartes, não sei, mas é mais eu acho que é pro 7 ou pro finalzinho desse daqui que ele fala, e a gente pode ver direitinho em que parte, mas eu achei interessante isso, porque eu lembro que quando eu estava no cursinho, era uma coisa que eu perguntava muito pro professor, né? Eu falava, mas como que mudou de ideia assim? Ele falou, aí, naquele momento, ele falou, meu, a gente coloca essas datas para a gente ter essa noção, mas é todo um processo de muitos e muitos anos, as pessoas tendo esse tipo de discussão, e muitos céticos falando, e ao mesmo tempo se calando, porque, você está falando demais, então você é bruxo, você está querendo se safar. E aí você não pode falar muita coisa também. Então, é todo um processo de muitos anos e tal. Não sei se fez sentido com o que vocês estavam falando nesse momento. Não, fez super sentido, né? E aí, lá a citação do Montaigne defendendo que não, bruxaria não existe, tá lá na página 95. E aí, a passagem fala que, com a publicação do Maleus Maleficarum, claro, em 1486, o bagulho ficou louco. E aí, simplesmente não tinha muito o que fazer, o pau comeu. E aí chega aqui, tipo, 2 capítulos depois, página 140, e fala, então, aí finalmente as pessoas resolveram ouvir aquele cara que desde o século XV tava falando bagulho, e aí parar do nada. Eu fiquei levemente emputecida, mas dessa vez não foi com o autor. Essa parte aqui eu grifei poucas coisas, assim, acho que ele mais passa por esse padrão de hostilidade mesmo, de acusações individuais e coisas do gênero, que a gente meio que já tinha visto isso em outros capítulos, né, se eu não me engano. Vocês grifaram alguma coisa específica? Eu achei interessante isso de, tipo, não tem como ganhar, né, gente? As pessoas acusadas de bruxaria ou eram pessoas de péssima reputação ou pessoas de reputação excelente. Ou seja, estava liberado ser medíocre. Você pode ser medíocre, pode ser um lixo medíocre. Tá ótimo, continue assim. Mas se você é excelente ou se você é muito ruim, a gente vai te queimar. Mas aí eu acho que vai muito naquilo que você falou, Dora. Tipo, não existe ninguém que seja só bom ou só ruim. As pessoas são um misto disso. E aí, quando você é só ruim, você fala, ué, como que pode? Não é possível que não tenha nada bom nessa pessoa. Deve ser o capeta. E aí a outra, nossa. E aí a outra pessoa, nossa, é maravilhoso. Ele doa para os pobres, tira a roupa do corpo, dá para os mendigos na rua. É muito estranho, a esmola demais, o santo desconfia. Acho que faz sentido, né? Quem tá ali não tá chamando muita atenção, consegue escapar de boinhas e tal. Tem momentos também que ele fala que existiu uma influência de mudança demográfica e às vezes também o lance de boa vizinhança, né? Tipo, se dá ruim. Se não é muito legal com o seu vizinho, você pode ter certeza absoluta que um dos dois vai acabar acusando o outro de bruxaria, se não os dois, porque não se gostam. Então, tem esses momentos também que ele fala sobre isso. Eu achei interessante, também passa bastante sobre aquilo que ele falou anteriormente, né, nos outros capítulos. Porque é uma acusação estrutural, né? Tipo,
A paranoia que as pessoas desenvolveram é por conta de uma coisa que é muito top-down, que vem de cima para baixo, né? Então, você fica paranoico mesmo. A Larissa tinha falado do delírio. Delírio paranoia nada mais é que um delírio muito objetivo acerca de uma coisa, né? Então você fica meio assim, tipo, cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que é isso mesmo? Mas você nunca tá seguro. Deve ser uma época bem difícil para se viver, né? A gente tem paranoia hoje em dia, mas a gente tem paranoia mais ou menos metafísica, né? A gente tem paranoia com os nossos dados, com coisas que não são tangíveis, que é a internet, blá, 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 blá. Segurança da informação, essas coisas são as nossas paranoias de hoje, né? Mas de físico a gente pode ter medo, né? A gente tem medo da violência, a gente tem medo do vírus, a gente tem medo da peste, né? Estamos novamente na Idade Média também, em certo sentido. Eu vou parar de falar. O mundo capota, né? Viado, rapaz. Isso é verdade. Você estudar história é uma coisa muito assustadora, né? Que você se vê em tantos lugares ali no mesmo lugar. Nossa, mas de novo, que criatividade. De novo, gente. Tantos séculos depois, de novo isso. Ninguém aguenta mais. Mas se vocês quiserem, a gente pode passar para a parte de bruxaria e mulheres, que na hora que eu li isso, eu fiquei assim, por favor, Deus, que isso não seja o momento que eu desista do livro, porque a gente precisa terminar. Eu estava com medo. Mas eu fui surpreendida de uma forma positiva, para ser bastante sincera. Eu gostei do capítulo, assim. Eu achei que ia ser muito ruim por conta da forma como ele tratou as meninas em Salem no capítulo anterior, né? Eu moro com uma amiga que ela é psicóloga. E aí eu estava conversando com ela sobre a questão dele usar muito a palavra histeria para poder relacionar as mulheres que tinham esses momentos aí, né? E aí ela falou que esse termo histeria começou com Freud, pode ser que ele esteja seguindo... Ai, gente, pode ser que eu fale abobrinha também, porque ela me explicou muito por alto, não estudo esse rolê, mas o que ela me explicou é que tudo começou com Freud, porque ele começou a estudar pessoas que às vezes, tipo assim, tinham umas sintomáticas físicas para coisas que não eram físicas. Então, sei lá, o braço da mulher parava de funcionar. E eles acreditavam que isso só acontecia com mulheres, porque eles achavam que era alguma coisa relacionada a útero. Nada a ver. Mas isso acontecia muito com mulheres, e depois descobriram que homens também tinham essas sintomáticas. E aí, quando tinha, tipo, o braço parava de funcionar, ou esses rolês da convulsão e tal, ele percebia que era alguma coisa, e aí ele foi dando nomes, né? Chegou na histeria, e aí, conversando com essa minha amiga, ela falou, pode ser que ele esteja pautado nesse rolê do Freud aí, que o Freud disse relacionado à histeria, porque era muito relacionado à mulher. E até hoje, assim, ainda tem uma carga muito grande de chamar a mulher de histérica, né? É daí, né? Sim, eu vou até aproveitar para falar uma coisa. Eu vi que o livro é de 91, originalmente, né? A gente está lendo a segunda edição de 2019. E nesse contexto dos anos 90, a gente tem um livro que eu não sei, eu deveria ter pesquisado de novo, mas eu vou ver daqui a pouco, que é a Rachel Remember, que é um livro de pânico satânico dos anos 90, piração total nos Estados Unidos, e muito fixado nas crianças, em mulheres, por conta de assédio sexual e coisas do gênero, enfim. Mas eu sinto que talvez tenha uma influência disso também, pelo contexto em que ele estava vendo naquele momento. Eu imagino que a gente vai acabar passando nisso no próximo capítulo, que ele vai falar sobre a parte moderna da coisa, mas eu tive essa impressão em alguns outros momentos aqui no próximo capítulo que a gente vai ver do 7, que a gente leu para agora, né? Não que a gente vai ler para o próximo. Que eu até anotei aqui, mas que aí eu posso voltar depois para a gente também não ficar trazendo, né, coisa lá da frente. Mas, enfim, é só para dizer que eu concordo totalmente. Eu acho que faz sentido e eu acho que ele traz isso também por conta disso, porque também tem ele viu essa histeria acontecendo em outras esferas, né? Assim, sem falar que o Freud é maravilhoso, Freud é muito bom, bacana, maneiro, mas profundamente misógino. Toda a teoria dele é baseada no peru.
Peru, Sim. peru, entendeu? Sendo assim, não que eu vou descreditar e jogar o bebê, o balde, a água, tudo fora junto. Não dá para fazer isso, porque realmente, né, a pessoa fez coisas. Porém, misógino. Não dá para deixar já lá isso. Ah, não, ele amava as mulheres. Não, gente, parem. Não gostava de Totalmente mulher, não. misógino. Sim. Totalmente misógino. Então, assim, toda vez que você ouvir histeria, assim, eu sou muito contra isso de, gatilho, apaga, não fala essa palavra. Tipo, gente, cresce, gente, pelo amor de Deus. Vamos parar com essa porra. De não falar palavra, de, não mostra isso, não quero ver aqui. Pare, né? Vamos entender o contexto em que essa palavra é usada e de que forma que ela é dita e por que ela é dita e por que isso é errado. Assim, ao invés de você retirar a informação e você negar aquilo e você esconder, toda vez que você nega algo e você esconde algo, aquilo cresce. Você está criando a sombra. E você abre um puta espaço para interpretações que sabe-se lá Deus onde é que vai parar. Por quê? Porque não tem informação concisa. E aí vira o bololô que a gente viu. Não é isso, não é... não fala. Não, fala sim, explica. Por que isso é errado? Em que contexto isso é errado? De que forma isso ofende? Por que isso ofende? Ao invés de você reduzir, você complexifica aquela informação. Né? Então, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente entende o contexto que aquilo está, melhor. Né? Então, a gente se prepara para se incomodar um pouco menos com o termo, porque o termo de fato, é ruim. Né? E aí, isso que a Dora falou... Não estou passando pano para o termo. Mas faz super sentido, e fazendo uma analogia com o que a Dora falou, pensa se isso tivesse acontecido, especificamente se tratando nesse contexto. A gente está falando lá que a coisa vinha, né, top-down, assim. Galera lá em cima estudada, tirava informação da cartola, e aí ia passando o telefone sem fio, chegava lá no finalzinho, chegava a informação mastigada. O cara não tinha como se debater aquilo. O que chegava nele é, bruxa existe. Mas lá na frente, lá antes, a informação era, olha, acredito que bruxas existem porque o meu gato morreu. Então, quando você não tem acesso ao todo, à informação toda, ao contexto todo, você está passível de só aceitar aquilo que te dizem, que foi o que aconteceu com essa galera aqui. Tanto que nessa página 140, 141, ele fala assim, a parte demográfica, né? A galera da cidade era quem começou essa palhaçada, e aí o buchicho acabou demorando muito tempo a morrer no campo. Por quê? Porque no campo a informação chegava mastigada, tipo, é isso. Bola pra frente aí, galera. Então, olha o erro lá atrás, né? Que a gente... não fala que dá gatilho. Não fala bruxa que dá gatilho. Não, e as pessoas da época não tinham nem instrumentos para lidar com isso que chegava de cima para baixo, porque era um instrumento repressivo tão forte, né? Que, tipo, elas não tinham cultura, né? Bom, cultura elas tinham, mas, assim, a educação formal não tinha. Também elas não estavam dentro do sistema de poder que era a igreja, né? A não ser que você fosse padre e fosse realmente estudar, né? Então, você recebia aquilo, era jogado em você, você aceitava. Você ia questionar? Questionar é pior, você questionou herege. Então, assim, olha quanto que desenvolve a paranoia no meio disso tudo. Falando de autoridade, na página 140 ele fala, os tribunais locais controlavam a maioria dos problemas sociais. Não interessa, se você tinha uma briga com o vizinho, você ia resolver na justiça. Que justiça? Daquele cara lá que estudou mais do que eu. E o conceito dele do que é certo e do que é errado. Como é que eu vou saber se está certo ou está errado? Não sei. Entrega na mão de Deus e vai. Eu acho que em todo esse tempo a gente não mudou muito, não, né? A gente quer acreditar que a gente mudou, mas você pega esses juizecos de merda que tem aí hoje em dia, que julgam as coisas como se fosse Deus, é a mesma coisa, não é mesmo? Cada dia mais decepcionado em acordar brasileira. Sempre. Todo dia. Mas beleza, na próxima, então, eu vou passar para a próxima, tá? Mas qualquer coisa a gente vai voltando. Ele vai falar, então, que o número de mulheres acusadas foi basicamente o dobro de homens, a gente já sabia essa informação, né? Mas é muito bom a gente ler isso, que é verdade. E na página 143 ele fala que o certo é que mulheres dominaram a bruxaria em todos os períodos e em todas as regiões. Então, não existia uma região
durante a caça às bruxas, que as mulheres não foram as mais perseguidas, e por mais que, depois ele fala, né, por mais que houve um aumento de acusações entre homens e crianças também, mas ainda assim não chegou aos pés da quantidade de mulheres que foram acusadas, e enfim, a gente deve muito isso ao Martelo das Feiticeiras também. Ele até passa aqui, né, dando uma puladinha rapidinho, mas para voltar, ele passa aqui, ele coloca uma boa parte do Martelo das Feiticeiras em que existe um texto extremamente misógino, e que ele fala que é misógino, né, o que eu achei ótimo, porque eu tava, né, como eu falei, eu estava com medo, né, dele... Ele fala, olha esse texto misógino aqui, eu falei, nossa, mas a senhora acordou? É isso, enfim, ele coloca aqui como mulheres que poderiam ser acusadas com muito mais facilidade, esse período em que as mulheres começaram a viver muito sozinhas, né? Então, elas não tinham amparo algum de marido, de filhos, e às vezes elas moravam com parentes, então elas estavam meio que à mercê da própria sorte, né? Então, mais fácil de serem acusadas, etc. Fora as parteiras também. Agora eu fiquei na dúvida, ele fala das parteiras, eu fiquei na dúvida porque eu não lembro. Ele falou assim que, lá atrás, né, na página 140 com 141, ele fala da migração, que as pessoas... Teve um êxodo, não foi essa a palavra que ele usou? Acho que foi, sim. Êxodo do campo para a cidade. Isso. E aí, pelo que eu entendi, e aí vocês me corrijam se eu estiver errada, essa mulherada que ficou sozinha, que eram as viúvas e as pessoas vulneráveis, digamos assim, que não tinham esse apoio da família estruturalmente patriarcal, eram essas mulheres que foram do campo para a cidade? Agora eu fiquei confusa. Alguém lembra se viu a informação sobre isso? Eu não me lembro de ter visto uma informação específica sobre isso. E de onde surgiu esse monte de mulher solteira? Então, eu acho que ele... Eu não tenho certeza se é só isso, né? Eu acho que deve ter outras razões também, mas tem uma hora que ele vai falar aqui sobre motivos que fazem com que as mulheres sobrevivam mais do que os homens, né? Então, tipo, guerra, eles estão trabalhando com algumas coisas que são mais perigosas e... em algumas ocasiões ele fala também que determinadas doenças acometiam mais sobre homens do que sobre mulheres, então eu acho que é meio que um montante de várias questões, assim, que não é só uma coisa, né? São vários fatores que combinaram em mulheres mais inteligentes. Na página 144, o auge, né? Falar isso, meu querido. Na página 144, bem no comecinho ele fala: as mulheres sobreviveram muito mais facilmente às pestes, em alguns lugares registraram taxas de restabelecimento pelo menos 600% superiores às dos homens. Parece que, desde sempre, mulheres não morrem tanto quanto os homens. Mulheres melhores em tudo. Exatamente. E aí tem até uma parte que eu destaquei aqui, que já está no terceiro parágrafo dessa página, que ele fala assim: há tempos os historiadores observaram que as mulheres eram mais influentes na heresia do que em outros domínios da sociedade medieval. E aí isso me fez pensar muito na Eva, porque desde a Eva, de comer a maçã, pegar a maçã, falar: oi Adão, tá vendo essa maçã? Vamos comer, não liga para o que Deus disse, não. Desde isso, tem todo um negócio, né, da mulher, que a mulher e aí até o Satanás fala lá no Malleus Maleficarum que é porque a mulher é mais sensual, porque a mulher é nananã, porque a mulher... E na hora eu pensei, caralho, tá até na Bíblia esse cacete desse negócio da mulher com a maçã, e sensual, e instrumento do diabo, e é a que tá mais propensa a ser herege. Até perdi. Sim. E isso me faz lembrar até do filme Silenciadas de novo, porque, sério, a gente falou de assistir a bruxa, mas as Silenciadas pra mim bateu assim, veio na hora. Gente, lançou na hora, depois era pra gente assistir, sabe? Mas tem esse momento em que o padre manda a menina mais nova e ser banhada pela idosa que trabalhava lá naquele lugar que eles estavam hospedados.
e para o outro desenhar, né? E aí a idosa conversando com aquela menina, eu achei maravilhosa aquela conversa, que ela vai falar sobre os homens terem medo das mulheres, não entenderem os mistérios das mulheres e terem medo, tipo, de qualquer mulher que seja independente, forte e assim por diante. É engraçado, né? A gente tá falando isso faz tanto tempo, gente. Faz tanto tempo. Quando a gente lê isso aqui, tem que repetir de novo. É meio desesperador até. Mas, enfim, é a verdade, né? Tipo, é isso mesmo. Eles tinham essa separação muito grande. E até meio bizarro até de se pensar, né? Que eles ficavam muito abismados de quantas mulheres sobreviviam e de quanto eles morriam, sendo que eles colocavam elas para não fazer absolutamente nada, porque a mulher não podia sair de casa, não podia fazer nada que não tivesse culpa de homem. E depois eles ficam, nossa, por que será que a gente morre tanto? Piscou, tá fazendo guerra. É amigo dela, claro. Oh. Não, você é burro. Exatamente, enfim, nervosa, hashtag nervosa. Essa foi a parte que eu fiquei mais nervosa, gente. E aí, ele bota esse trecho aqui do Maleus Maleficados, que eu tava lendo com sangue nos olhos. Ai, a mulher é mais carnal do que o homem, o que se evidencia pelas suas muitas abominações carnais, é um animal imperfeito. Nossa, mas me subia quase taquei o livro no chão, taquei fogo, foi no livro, porque eu fiquei com muito ódio dessa parte, muito ódio. Eu gostei muito da parte, o vocábulo mulher é usado para indicar a lascívia da carne. Olha o poder, cara. O poder, e aí depois... E penso novamente nas silenciadas na hora que a menina, né, que ela tá lá enrolando aquele desgraçado, e aí a menina fala assim, que o diabo tem lá a cauda, né, na frente ou atrás da cauda? Ela é na frente, mas o que acontece com essa cauda? Ela fala, ele introduz na gente, né, aí o que acontece? Aí o cara quer porque quer ouvir, ele quer porque quer ouvir, porque ele quer ali um voyeur, né? Não sei o que ele tá querendo, na verdade, é só uma projeção bizarra. É ela. Exatamente, a lascívia é ela. É uma projeção muito bizarra, né? Sim, mas assim, tem uma parte aqui no livro que foi uma parte que eu gostei, e assim, é que fala desse negócio de luz e sombra, né? Porque ao mesmo tempo que as mulheres eram totalmente, né, diabolizadas, tipo, são as servas de Satã e tudo na mulher é feito para tentar, não sei o quê. Ao mesmo tempo que tem essa força de fazer isso com a mulher, também tem a força oposta, que é a de hiperidealização da mulher através da Virgem Santa, né? E aí, essa parte eu olhei assim e falei, gente, isso aqui tá na 148, 149. Eu vou lê-la, pois sou exibida, gosto de ler. Eu vou ler aqui. Né? Mas a idealização da mulher teve um efeito inverso. Sempre que qualquer princípio é exagerado, tende a criar uma sombra, uma imagem no espelho, um princípio contrário. O exagero da bondade e da pureza da mulher, no amor cortesão e o culto da virgem criaram a imagem sombra da megera, da bruxa. A Virgem Mãe de Deus encarnou dois elementos do antigo simbolismo triplo da mulher, a virgem e a mãe. O cristianismo, porém, reprimiu o terceiro ponto, né, o espírito sombrio da noite e do mundo subterrâneo. Mas esse lado sombrio do princípio feminino não desapareceu, pelo contrário. À medida que o poder da Virgem Mãe aumentava, o mesmo ocorria com o da bruxa. Na antiga religião, o lado sombrio havia sido integrado ao lado luminoso, que é o que a gente tenta fazer do sagrado feminino hoje em dia. Né? Mas agora, reprimida e totalmente apartada do lado positivo do princípio feminino, a bruxa tornou-se totalmente má. E ocorreu mais uma transformação. Nas antigas religiões, a bruxa era a manifestação de um ser espiritual, uma deusa, ou pelo menos um demônio. Agora, na Europa cristã, a imagem da bruxa era projetada em seres humanos. A bruxa europeia deve ser entendida, portanto, não apenas como feiticeira, mas como a encarnação da megera, como uma pessoa totalmente perversa e depravada, sob domínio e o comando de Satã. É nóis! Calma. Essa parte é maravilhosa, cara. Eu olhei assim, eu falei, é isso mesmo, amado, tenha medo, tenha muito medo. É isso aí, beijos. Mas essa parte é muito boa mesmo. Tipo... Eu não consegui acreditar, nesses momentos que eu falei assim, não, essa aqui é outra pessoa, não é a pessoa que escreveu aquele outro capítulo que eu tava berrando aqui. Não é de uma qualidade bizarra.
É muito pouco diferente. antes desse parágrafo que a Dora leu, ele fala assim, mas elevou a dama de alto estilo para uma posição idealizada de superioridade moral sobre o homem. Foi você que admitiu isso agora? Mas tava chamando de histérica outro capítulo atrás aqui? Exatamente. É bizarro, assim. E vendo muito em encontro a isso aqui que ele fala no final, bem no inicinho da página, ainda na 148, ele vai falar assim, na religião grega, a deusa Ártemis era irmã virgem de Apolo, protetora do parto, da fertilidade dos animais, e etc. E aí ele cita a Hécate também como uma deusa subterrânea da bruxaria e da feitiçaria. Nesse momento, ele está vindo falando das 3 fases da deusa, basicamente, né? Que é como eles liam realmente as mulheres, né? Gente, aquele filme é perfeito, eu vou falar muito para as pessoas assistirem, porque é exatamente isso, a gente tem essas 3 fases durante o filme, assim, tem a anciã, tem aquela menina que está do lado da anciã, que tira o chapéu, inclusive, durante o sabá, e a menina nova que tá ali mostrando pro cara como que fazia. Enfim, são formas que eles mesmos viam as mulheres e criava essa projeção bizarra, misoginia e etc. E eu queria agradecer que até aqui valeu a pena ter lido tudo isso, sofrido só para ter lido essa parte, sabe, gente? De verdade, valeu a pena o sofrimento. Não, os primeiros capítulos, na boa, foi outra pessoa, porque isso aqui tá bem escrito, né? Tá assim, tá concatenado, assim, as ideias. No começo a gente tava assim, tipo, cara, o que você está falando, meu amigo? Fale logo o que você quer dizer. Ele não falava aqui, ele falou. A sensação era meio, tá, mas onde é que você quer chegar? Tá, mas onde é que você quer chegar? Sim. Além de falar mal da Marie, o que você quer fazer? É que antes parecia mais uma conversa, assim, parecia 2 caras num bar, bebendo, e o cara berrando com o amigo dele, coisas que tu tá puto com as minas, e aí, tô berrando aqui, é isso, sabe? E agora não, agora parece que o outro amigo, que não bebeu tanto, ele virou pra ele e falou, amigo, não é assim, olha só, veja bem. Tem uma razão. Exatamente, assim, eu suponho que esses autores sejam assim, né? Um é muito patos e o outro é mais lógica, assim, enfim. Vocês querem passar para o julgamento de Salem ou tem mais alguma coisa desse capítulo maravilhoso que a gente esqueceu? Salem, bora. Salem, vamos para Salem, então. Então ele vai usar aqui a bruxaria, todos os julgamentos de Salem como um microcosmo dentro dessa exemplificação no social que ele está trazendo nesse capítulo, né? E eu achei que foi quase um pedido de desculpa para o anterior, assim, porque aqui a gente ele exemplifica realmente o que aconteceu e traz aquilo até que a Lari tinha mencionado anteriormente. E traz situações bem micro mesmo, de como eram as relações das famílias que viviam numa determinada região, que eu entendi ser mais pobre, talvez, com as outras famílias, e esse tipo de arranca-rabo que acontece, que pode ter sido um dos motivos para acontecer todos os julgamentos de Salem. Eu não gosto muito ainda quando ele fala que as meninas usaram isso como uma forma de se libertar. Eu não tenho certeza sobre isso, sabe? Porque foi muito... É uma coisa muito consistente e bizarra para se falar que era só porque elas queriam gritar com alguém e tacar uma Bíblia na parede, sabe? Não sei como vocês sentem sobre isso, mas... Eu achei muito louco a questão geográfica, que as pessoas que acusavam as outras, tipo, uma morava num canto da cidade e a outra morava no outro canto. Como você tá acusando? Como eu vou acusar alguém aqui da Zona Oeste, que alguém foi fazer? Nem viu, velho. O que você tá falando? Bosta nem aí, tava lá, né? Tipo, eu fico, gente... E aí, assim, o cara, que era o novo pastor da cidade, foi acusado junto, entendeu? Tipo, cara, tá levando... Assim, tem um filme, né, que é o filme das Bruxas de Salem, se eu não me engano, é um filme antigo. Eu assisti esse filme é extremamente angustiante. Mas, meu, aqui a coisa começa a ficar realmente estranha, né? Porque, tipo, você acusar um pastor, cara... Acho que chegou no teto ali o negócio, porque antes era briga de vizinho, né? Depois que você começa a acusar a autoridade e você tem que provar exatamente como aquilo ocorreu, complica. Mas essa questão do tipo, eu na Zona Oeste acusar alguém na Zona Leste de macumba é meio complexo, né? Super, é muito estranho, assim, eu não entendi também
em que se dava. Eu acho que ele deve ter passado por isso, eu só devo ter esquecido, mas é bem esquisito mesmo. Porque a gente não mostrou, né? Mas no livro, na página 150, tem um mapa, então dá para você ver mais ou menos que parece ser bem distanciado, sabe? Não é assim, eu tô aqui na saúde e a pessoa tá sei lá, numa estação para frente de metrô, entendeu? Parece ser bem mais distante. Uma coisa que eu não sei, e aí não deu tempo também de procurar, ele na página 149, quando ele começa a falar de Salem, ele compara com outro caso. Alguém conhece esse outro caso? Ele fala assim, cadê? O comportamento das garotas que se declaravam vítimas de bruxaria não era semelhante da conduta observada durante o renascimento religioso na Northampton colonial. Aí ele blá blá blá. Em ambos os casos, os pastores exploraram o comportamento bizarro das jovens no intuito de reforçar sua própria instável liderança. Por que, então, um caso produziu bruxaria e o outro renovação religiosa? Que rolê foi esse que eu não tava? Eu também não me lembro se ele já tinha citado esse rolê antes também. Eu acho que eu não lembro. não. Eu não lembro de ter visto essa palavra, esse local especificamente. Mas pelo que entendi, e aí no finalzinho da página 149 ele fala assim: em Northampton, estados emocionais profundamente perturbados foram interpretados como visitação do Espírito Santo. Em Salem, como uma investida de Satã. Nossa, sim. É muito estranho. Mas é engraçado, ele cita Northampton, mas ele em nenhum momento fala, tipo, o que rolou. A gente não sabe o que rolou. Né? Ele fala... Eu consigo chutar o que rolou, o que foi crianças surtadas receberam o Espírito Santo, enquanto em Salem, crianças surtadas eram histéricas. Ok, entendi. Mas é só isso que ele vai falar? Eu não sei se isso tem a influência daquela mulher que foi escravizada, que trabalhava para a filha, para a família que iniciou todo o problema em Salem. Que a gente tem essa figura, né? Eu me esqueci totalmente o nome dela, eu queria lembrar agora para falar, mas ele chega a comentar sobre a empregada, mas não dá nome, eu acho. É Tituba. Tituba. Tituba, ele fala lá atrás, verdade, no capítulo lá atrás, pode ver. Bom, eu não sei se talvez essa figura tenha sido uma influência quase que, né, tipo, então é obviamente bruxaria, não sei se tivesse, sei lá, não, se a outra cidade não tinha esse tipo de figura também, e aí por isso, enfim, ela é uma personagem muito famosa, inclusive, né, porque no filme que eu assisti das Bruxas de Salem, não sei se é o mesmo que a Dora estava falando, ela aparece muito como uma influência inicial do start do porquê que as meninas foram acusadas necessariamente de bruxaria, que era porque elas queriam saber com que elas iam casar, e aí perguntaram para Tituba, e a Tituba foi lá e passou para elas um tipo de feitiço, deve ter sido nem feitiço, deve ter sido um balde com água, e falar, olha pro balde com água e vê o que aparece, sabe? A letra que aparecer é ele, é isso aí. Então, mas enfim. Tem uma parte na página 149 que, é a próxima frase depois do que a Morena leu aí. Em primeiro lugar, a diferença em termos de preconceito intelectual. Eu acho que pode ter a ver com, tipo assim, uma religião. Uma região, ela era considerada num patamar acima... Elitizada, de certa forma. Do que Salem. E aí, por isso que essa região, ela foi vista de uma forma e na outra foi vista de outra forma. Mas a gente não tem como saber, né? Depois tem que procurar esse rolê aqui. Não dá nenhum detalhe. Eu não lembro de ter lido nada sobre isso. Mas beleza, estamos falando de Salem e não do outro caso. Whatever. Boa. Mas é isso. Aí depois ele vai falar, então, desses problemas específicos familiares da família Putnam. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas essa família é a família que, né, teve o start de toda a histeria de bruxaria em Salem. E aí, a mãe faleceu, ele volta a casar, e aí, enfim, gente, treta entre irmãos, meio-irmãos e coisas do gênero. E, vamos lá, né? A gente briga com a família, mas, criar todo um caso de bruxaria, matar metade da cidade porque odeio teu meu irmão, mano. Você precisa de terapia, velho. O ódio não tem limites, é isso aí. Por que não? Por que não? Vamos matar metade da cidade para conseguir o que eu quero.
Vamos lá. Então, mas aí lá na página 152, acho que é, porque não tem número, 152. Ele fala no segundo, na verdade, no primeiro parágrafo que aparece aí. Dada a existência da tradição de bruxaria, eram grandes as possibilidades de que essas tensões, em Salem especificamente, se convertessem em uma caça às bruxas. Então, entre 90 e 92, uma série de circunstâncias imprevisíveis conjugou-se como causa imediata da deflagração dos acontecimentos. Eu fiquei meio, tipo, ok, circunstâncias imprevisíveis. Tudo bem, a gente não sabia que isso tudo ia estourar ao mesmo tempo. Né? Aí ele começa até a listar quais foram as circunstâncias. O Samuel Parris tinha uma escrava que era Tituba, as meninas queriam saber a letra do namorado e nada. Mas eu não fico pensando que essas circunstâncias eram tão imprevisíveis assim. Porque não é como se ele não soubesse que ele tinha uma escrava procedente das Índias Ocidentais, que, inclusive, mencionado lá naquele outro capítulo, todo mundo já sabia que mexia com uns baratos loucos. Aí a gente tinha meninas adolescentes, que são adolescentes, né? Tá aí o argumento por si só. Um momento crítico político, que era a troca a treta da vila de Salem com a cidade de Salem, o pau torando, porque é o famoso cachorro de dois donos, né? O cachorro de dois donos morre de fome. Ele não tem nenhum dono que ninguém põe comida, é o outro dono que vai pôr. E a cidade tá pegando fogo. Então não era tão imprevisível assim, tipo, aconteceu aqui, deu tudo errado ao mesmo tempo. O pau já tava comendo há anos. 2 anos de pau comendo. E aí você vem falar pra mim que, combinou em caça às bruxas porque foi sem querer. E querendo ou não, você já tá há algum tempo aí, alguns séculos, vendo o que acontece quando der qualquer coisa. Se não soubessem que caça às bruxas o pau tora. E aí, depois de 2 anos de um monte de coisa dando errado na cidade de vocês, vocês falaram, não, talvez a solução melhor seja matar metade da população. Para. Tudo bem, só passei raiva, passou já. Eu tô dando muita risada. Porque, assim, foi legal ele ter acabado. Agora que eu me dei conta, eu só me dei conta com a Paula falando, porque antes eu não tinha nada disso. Mas, assim, ele fechou muito bem esse capítulo aqui da história social da bruxaria, porque é uma questão social política, cara. Se tornou uma coisa política, né? Tanto que ela acabou de falar, cara, a parada tava fermentando aí, ó, 1000 anos, cara. Vamos resolver esse bagulho, a gente não vai conseguir resolver pelas vias que tem que resolver? Mete a bruxaria aí, mata todo mundo, velho. Virou isso, virou palhaçada. Né? Por isso que no próximo capítulo começa a entrar em descrédito, porque vira um oba-oba do caralho. Né? E tipo, não é mais assim. Não é resolver com macumba, resolve com caça-bruxas, pronto. Culminou nisso, né? O uso político da Inquisição para poder conseguir o que você quer, cara. Desde derrubar, né, inimigo político, conseguir terra, conseguir bem dos outros, confiscar bens, né? Isso tem lá nos silenciados. A gente manda queimar, a gente confisca os bens, tá tudo certo. Tipo, caralho. Né? Então, assim, começou a... depois de sei lá quantos 1000 anos fazendo essa merda, começou a ficar um pouco feio, né? Cansou. Quero mais não, cansou. Não só culminou nisso, como começou nisso. Justamente. Começou na palhaçada e terminou no esborde. Não tem como a gente tirar a questão política de todo esse rolê, porque começou por causa de questão política. Começou por causa que fulano, sabe? Eles só perceberam que estava se estendendo demais. Boa. É isso mesmo. E então a gente chega aqui no Declínio da Bruxaria, capítulo 7. E aí ele vai falar sobre como começa Declínio da Bruxaria, como começa a declinar. Começo do fim. Todo esse... Ele coloca como declínio da bruxaria, mas eu entendo mais como declínio da caça às bruxas, né? Tipo, declínio como... Declínio das pessoas darem tanta importância para isso dessa forma relacionada com satanismo e com esse tipo de heresia, enfim. Mas sabe por que eu acho que ele chama de declínio da bruxaria? Porque lá atrás ele falou assim, bruxaria moderna não tem nada a ver com bruxaria de antes. Então essa bruxaria que morreu. Claro que o argumento dele é uma bosta. Porém, eu acho que é o que ele está defendendo. Faz todo sentido, eu acho que é isso mesmo. Não, total. Nossa, eu tinha esquecido que ele tinha falado isso, mas é verdade. Eles fazem essa separação, né?
Inclusive, é nessa primeira página aqui que eu circulei o delírio, que eu fiquei muito incomodada com a palavra o delírio. O delírio. Ele fala, o delírio persistiu por mais tempo nos países protestantes do que no católico. E aí ele continua aqui. Aí eu fiquei muito o delírio. Bolada. Não gosto muito dessa palavra para poder traduzir o que aconteceu, tirar a responsabilidade das pessoas. Fico puta. Então, parece que, tipo, a galera... A Maria vai com as outras, né? Ninguém era malvado. Não, tava todo mundo louco. Dedo no cu e gritaria. E fogo nas bruxas. Mais ou menos isso. E aí, nessa parte do delírio também, ele fala assim, o delírio persistiu por mais tempo nos países protestantes que nos católicos. Possivelmente por causa da influência do pietismo conservador, típico do protestantismo popular da época. É tipo uma renovação carismática esse pietismo, né? Não sei se você sabe o que é pietismo. Eu não sei o que é. É um movimento pós-luterano, na verdade, pós-luterano não, né? Ele é luterano, mas é pós-Martinho Lutero, que é o doido das 95 teses lá. E aí, a ideia era trazer uma renovação de fé para as pessoas. Era tipo o padre Marcelo Rossi cantando música, tá ligado? Era tipo isso, para tentar trazer as pessoas de volta para a fé. E aí, nesse momento, parece que o pau torou e a galera falou, a gente não gosta mais da igreja católica não, tá suave, a gente vai para protestante mesmo. E aí, parece que perdeu a graça de caçar bruxa, pois não tem mais graça, né? Não sei. Parece que foi isso. Aí, por isso que fala assim, o delírio. Fico pensando, não era delírio. As pessoas deliberadamente cansaram, trocaram de religião, pois estão com tempo, deve ser isso. E aí elas desistiram de casar as bruxas. Então, delírio, realmente, tipo, a palavra delírio já é uma bosta por si só. A colocação em que ela está aqui, então, só piora a situação. Aí foi sem querer. Tropeçou, matou uma pessoa. Ai. Mas o protestantismo, ele veio justamente para botar um pouco de fogo nesse parquinho, né? De quem tava botando fogo no parquinho, né? Porque, tipo, galera, não é bagunça, vocês estão fazendo para de fazer bagunça, né? Aí o protestantismo foi lá e botou regra nas coisas. E aí foi rolando um declínio lá. Né? Tipo, as minhas regras são mais legais que as suas regras. Talvez esteja um pouco mais certo, talvez, mas assim, eles eram bem mais materialistas. Eles eram bem mais, assim, puxados para o material mesmo, para o real oficial. Não era tão dogmático. A Igreja Católica parecia que é mais dogmático. Aí eles puxaram para o real, aí todo mundo ficou meio assim. Eu vejo dessa forma. Eu não conheço muito o protestantismo, mas o que eu conheço parece que é isso. Não, mas é isso mesmo. A galera do protestantismo, tipo, uma das reclamações de Lutero, por exemplo, e inclusive são aqueles dados absurdos que a gente vê hoje no History Channel e fala, brincadeira que todo mundo caiu nesse barato. Mas é tipo, galera lá cristã católico, né, ortodoxo, vendendo lasquinha da Arca de Noé. Fizeram uma conta que se fizesse para construir a Arca de Noé, tinha dado 10 arcas, tá ligado? Para colocar todos os bichos dentro, ainda sobrava lasquinha de madeira. Porra, Lutero falou, galera, parou, né? Essa palhaçada aí de vender lasquinha de madeira, bicho. Então, assim, vender pedaço da madeira que fez a cruz do Cristo e tal. E vendia tipo, pedaço de pano que supostamente era o pano que tinha envolvido a roupa de Jesus, o corpo de Jesus. Mano, quando o Lutero, que tava na igreja, olhou e falou, galera, vamos dar uma segurada que tá foda. Já tava muito estragado, já tinha passado do ponto. Quando ele fez as 95 teses, estava atrasado já. Mas a ideia era essa, tipo, vamos botar o pezinho no chão, porque passamos do limitinho. Total. Então, só um parênteses aqui. Para com essa porra, galera. Para com isso. Total. Só um parênteses que não tem a ver necessariamente com o livro, mas que tem a ver com o que a Paula estava contando pra gente agora. Que também me deixa muito triste de estar estudando isso, estar falando sobre isso, um negócio que aconteceu milhões de anos atrás, entendeu? E hoje ainda a gente vê, gente, pessoas vendendo na igreja máscara invisível, que você bota assim, ó, pronto, tá suave, ninguém vai pegar coronavírus. Isso acontece! 2021! Eu vou fazer um pequeno parêntese de 2 segundos, eu juro que é rápido. Vocês sabem que eu sou protestante, sou luterana e tudo mais, tem história e tal.
Uma vez uma moça me convidou para ir na igreja dela, na entrada eu recebi um garfinho. E aí eu falei, caralho, zerei a vida, vai ter bolo nessa porra, finalmente, beleza. Aí chegou no meio do culto, você tinha que pegar o seu garfinho de plástico e engarfar a mão do capeta porque ele estava roubando a sua bênção. Então, assim... Esse eu achei um processo de ritual, achei magístico. Achei Então... suspeito, mas... Mas, eu vou ser sincera, se for de graça... tijolinho para construir a sua casa, seu pedacinho no céu. Esse é então, isso aí é um BO. Agora, se a pessoa tá comprando, se ela tá dando, olha só, estou te dando um garfinho abençoado para você enfiar o garfinho na mão do diabo. Beleza, de graça. Beleza. Pega o garfo e enfia no capeta. Agora legal. Você vai vender uma máscara invisível. Mano, não. Então, pelo menos naquela época tinha uma lasca de madeira. Não era invisível. Eu acho que o problema é vender, entende? Se tivesse dando a máscara invisível, talvez tudo bem. O problema tá no vender. Mas toca o barco, segue. Eu só queria comentar. Igual as pessoas vendendo no Mercado Livre a capa de invisibilidade do Harry Potter. O melhor rolê que tem na internet nos últimos tempos. Isso é empreendedor. Aprendam. Eu prefiro bolo, eu não quero fazer garfo na mão do Satanás, não. Deixa o Satanás, tadinho. Deixa ele ali. Quero machucar o doido. Mas beleza, vamos voltar então. A gente está aqui na parte... Eu me perdi, eu acho que a gente está aqui no finalzinho da página 153, né? Isso. Então ele vai falar que a notoriedade do julgamento de Salem ajudou a ter uma indisposição das autoridades em relação a essa caça às bruxas totalmente, enfim, imparável. E aí que ele dá uma listada aqui também em que momento parou de ter esse tipo de execução por bruxaria. Eu falo esse tipo porque eventualmente ele acaba mostrando outro. Exatamente. Mas, o último foi na Alemanha em 1775, então demorou pra caramba, assim, pra acabar ainda, né? Porque nas colônias acaba em 1692. Em que momento? É 1600 e quando que acontece a caça em Salem? Putz, eu acabei de falar. falar. Eu acho que é nessa época. Tá na página anterior, né? Que a Morena leu ali. 1690 e 1692, uma série de circunstâncias. Isso. 90 e 92 foi Salem, pode crer. É isso. Então, Salem dá um ponto final aí na caça às bruxas, pelo menos nas colônias, né? E aí, as colônias foram o último lugar que começou e o primeiro que parou, aparentemente, né? Se bem que na Inglaterra parou antes. Se vocês forem olhar, ele comenta 2 vezes na página 153, a Alemanha retardatária, pois Alemanha. E aí... pois país que deu origem ao Malleus Maleficarum, né? Eu ia supor mesmo que ia demorar muito. Impressionante como esses caras têm uma capacidade de cagar as coisas. E tem outro momento que ele fala assim, aí chegou lá e os alemães foram os últimos também. O que era? Nesse momento eu fiquei pensando, você jura que eram os alemães? Na 141, ele fala assim, houve variações no tempo e na geografia. No sudoeste da Alemanha, por exemplo, depois de 1620, aumentou o número de homens acusados, a partir de 27 foram crianças denunciadas com alguma frequência. Mas não diminuiu as mulheres que foram, né, caçadas como bruxo. Eu fico pensando, nossa, Alemanha, que surpreendente, hein? Vocês são realmente surpreendentes, né? Por essa absolutamente ninguém esperava. Por essa ninguém esperava. A Alemanha super atrasada, esperando, sei lá, o que ia acontecer. Tanto que o último julgamento dele foi deles também, né? 775. Aqui também ele menciona aquela lei anti-bruxaria da Inglaterra, né? O Estatuto de 1736 continuou regulando a instauração de processos contra aqueles que se pretendiam detentores que falavam que tinha poderes mágicos, enfim, E, cara, isso aqui, aí depois ele fala, né, que continua até 1951. Uma coisa que eu achei interessante não deixou de haver, quer dizer, interessante assim, né? Curioso, não interessante legal. Mas curioso que deixou-se... As pessoas não eram mais punidas pela bruxaria, talvez?
mas eles não negavam que as pessoas podiam falar que elas eram bruxas? E, sei lá. Eu acho que vai mais pra uma coisa de charlatanismo, né? Tipo... Mas pra que o senhor não riscou essa lei logo de uma vez? As pessoas podem falar que elas são bruxas, mas a gente não acredita. E vocês estão gastando papel julgando elas por quê? Então, eu imaginei aí... que seria alguma coisa relacionada, tipo, a pessoa é charlatã, tá tirando dinheiro de senhorinhas, e aí, beleza, vamos prender e enforcar. Eu supus que era alguma coisa do gênero. Assim. Faz sentido. Porque eu fiquei pensando, será que era a famosa brecha no sistema? Porque aí a gente fala assim, você é um bruxo, mas a gente não acredita mais em bruxaria, a gente não vai te prender. Aí sai na rua e é apedrejado pela galera, tá ligado? Eu fiquei pensando, será que os filhos da puta pensaram nisso? Pode ser que seja, porque ele até dá um exemplo que isso acontece, né? Que tipo, beleza, é errado, por lei não pode. Ai, mas por lei não pode. Então rola, vamos tacar pedra na Geni. Será que foi isso? Por isso que eles resolveram não riscar total o bagulho da lei? Parece que sim. Não, eu tive essa impressão também, que ainda mais por conta desses exemplos que ele deu depois. Eu não lembro qual é a página, mas tem a ver, que é você tá no campo, que assim, beleza, o campo terminou, ele fala, eu queria ter gravado onde está escrito isso, mas ele fala que no campo terminou, sepultou a caça às bruxas, porque lá ainda acontecia de você não tá legal com alguma pessoa, então assim, é bruxa sim, se não tem padre para fazer, então nós faz. E pega a pessoa e taca ela na água, voltou, taca de novo e depois bate. Tipo, literalmente isso. Foram duas pessoas idosas. Eles fizeram isso com 2 pessoas idosas. Eles simplesmente falaram. Mas eu não lembro onde é que tá, não sei se já passou. Acho que tá um pouquinho mais pra frente. Será? Pra frente? Então, eu fiquei pensando, será que... Mas então, eu entendo a brecha, mas eu fico pensando, será que a brecha foi proposital? Tipo, a gente chegou lá em 1736, regulou-se que, tá bom, bruxa existe, mas a gente não acredita mais em você, não. E aí eles fizeram isso propositalmente para a população poder fazer justiça com as próprias mãos? Porque a gente tem que lembrar que é tudo político, né? Tipo, claro que foi de caso pensado, quero acreditar aqui. Às vezes também rolou que nem escravidão leal ali, entendeu? Tipo, vamos libertar todos, vamos te dar condições para sobreviver, iguais, foda-se todo mundo. Né? Tipo, na verdade, na lei, tá escrito, mas na prática, o problema é teu, meu filho. Você não consegue as coisas, tipo, então assim, e não entendeu? Fica uma coisa meio dúbia mesmo. Dá para pensar isso também. As coisas só se desenrolam ao longo da história. Eu fiquei muito irritada. Assim, a Larissa ficou irritada com a palavra delírio, eu fiquei irritada com outra palavra, eu fiquei muito puta. Na verdade, não é uma palavra, é uma expressão, mas que é repetida pelo menos as 3 vezes. Eu rabisquei. Pessoas educadas. Pessoas educadas. Tem um elitismo tão gostosinho aí dentro dessa expressão, tem um elitismo, mas assim, né? Aí, assim, ali na página 155, as 3 linhas finais ali, ó. Somente quando uma nova visão de mundo se impôs, os céticos puderam encontrar um sólido terreno intelectual onde se firmar e repelir a bruxaria como superstição. E aí começou. Lembra que a gente comentou da tradução? Tipo, às vezes a tradução que é meio mesmo. E a gente chegou à conclusão de que não era tradução. Aí eu fico, não era tradução, né? Porque no meio da página 155 tem um poder-se-ia. Eu falei, nossa, que elegante, que chique. Talvez seja muito ao pé da letra, né? Porque, sei lá, não tem outros termos assim, tão complexos, tão formais, digamos, no resto do livro. E aí tem um poder-se-ia. Aí chega no final e o cara fala assim, porque era superstição. E eu falei, não deu, tá. Ele é babaca mesmo, ok. Porque eu fiquei na esperança dele ter traduzido o educated people, tipo, no sentido de pessoas com educação formal. E não educadas. Tipo, você é educada porque você limpa a boca com um paninho, sabe? Mas eu acho que ele acabou usando o educado no sentido de limpar a boca com um paninho, tipo, de elitizado mesmo, sabe? Pois é, e ele repete isso tantas vezes, né?
Então, parece que ele tá forçando no erro, né? Assim, né? Sim. E Eu acho assim, que isso eu vi... Opa, desculpa, Dória, foi mal. Não, vocês fala. Vocês falam. Não, pode ir. Não, eu só ia falar que ele chamou o cientificismo de cosmovisão. E, de fato, meio que para ter essa virada tão louca, assim, de uma hora para outra as pessoas olharem e falarem, não é nada danada, não, é só superstição, é porque virou uma cosmovisão mesmo, né? Virou uma coisa muito maior, né? E na página 156 está ali escrito, a bruxaria declinou porque uma nova cosmovisão fez dela uma superstição, né? Cara, isso aí é tenso, né? Porque não é só, na verdade, ok, fala da bruxaria porque o nome da bruxa, o nome do livro é a história da bruxaria. Mas assim, não foi o declínio só da bruxaria, foi das religiões como um todo. Não aceitava mais qualquer coisa. Tanto que na página 157 ele fala, né? O cristianismo diluído, representado por esse Deus carente de vitalidade, inteiramente supérfluo na concepção mecânica do universo, resultou em um crescente ateísmo. Exatamente. Então, assim, caiu a bruxaria? Beleza, caiu. Mas caiu o resto junto. Então, aí a gente volta naquela questão da revolução, de certa forma, isso é uma revolução filosófica que levou àquela tal do pietismo, né? Que é a revolução da igreja, tentando trazer as pessoas de volta e moiou total, e todo mundo virou ateísta. E aí, ele fala que, na página 156 ainda, depois da revolução filosófica, veio essa revolução religiosa em que as pessoas olharam para esse Deus carente de vitalidade, que era meio palmolão e tal. E parece que daí para frente, o autor especificamente, ele dá um pulo de tempo, que tipo, cansei de falar desse assunto, vou falar agora do Crowley. Eu achei isso bizarro! Foi, mano. Foi tipo, cara, você tá tipo em 1600, aí do nada vamos pro final do século XX, do século XIX, porque eu quero. É tipo, do nada, assim. Não que eu esteja reclamando, porque o assunto ficou, tá bom, legal, bacana, gosto do Crowley também, meio pirado, ok. Mas aí, do nada, foi um pulaço, tá ligado? Revolução religiosa. Eu falei, agora nós vamos entrar naquela parte em que Deus está morto? Não, dane-se, não vamos falar sobre isso, não. Segue o barco, toca. E aí ele começa a falar. Antes da gente ir pro ressurgimento romântico, eu queria só falar um negócio. Lá na página 164, ele... Deixa eu só ver se eu não passei nada aqui. 164? Acho que... Isso. Lá no 164, a gente tem aqui uma reuniãozinha do Clube do Bolinha, em que o Benjamin Franklin gostava de participar também, que eles faziam o quê? Eles pegavam os amiguinhos, aí eles iam para uma caverna, e eles iam comer, beber, e aí eles iam fazer zombar. A gente tá só zoando aqui, vamos brincar de bruxa, vamos zoar as bruxas. E aí fazia o dia lá também. Fazer uma lesão do Kleber, mas que só eu realmente preciso fazer isso. Mas que eram só caras e que tava tudo bem eles fazerem isso. Ninguém falava nada. Tá tudo certo. Eu quero ver se eram 5 minas fazendo, se estava tudo bem mesmo ou não. Mas enfim, era só isso que eu queria dizer. Essa parte eu grifei e escrevi do lado assim: 7 séculos de morte para acabar desse jeito? Gente. Respeito nenhum. É isso, é desesperador, né? Palhaçada, isso aí. É porque não do autor, né? Mas dos caras, principalmente um distanciamento bizarro, porque não foi eles que não vi morrendo, igual a Sarah falando, não é comigo, não sou eu que tô doente, pra que eu vou ficar sofrendo? Então a pessoa não tá nem aí, não é mesmo? Enfim. Aí, se vocês quiserem, a gente pode passar pro ressurgimento romântico para falar do Crowley também. Antes, deixa eu só falar, na página 159, porque eu falei daquele outro caso em que ele não menciona, né? Tipo, a gente não sabe de onde que é e por que ele comparou com Salem. Na página 159 tem mais um que eu não sei, então talvez valha a pena a gente procurar depois. Tá logo na quarta linha. Juízes, médicos e teólogos debateram detalhadamente o caso de London, em Paris, nas décadas de 30 e 40. E aí eles constataram de que, de alguma forma, era uma fraude. Parece que houve um Salem parte 2, mas era uma fraude. É o das freiras. Que espera? Tá. Ele falou um dia lá atrás. As freiras histéricas. Isso. Tá, não, valeu. Eu falei, nossa, mas tirou da onde essa bosta, velho? Não sei de onde que apareceu. Valeu, Ju. Eu tinha marcado um aqui, ficou para trás já.
da parte da bruxaria diabólica. Só que eu não tô com o livro, eu não sei que página que é. As mesmas elites jurídicas, acho que é página 151. Alguém olha aí. Deixa eu ver. 151. Não, 151 tá falando de Salem. Ah, meu Deus. Não, mas beleza. Você me lembrou de que raio que era. Ele fala assim, a união entre a bruxaria diabólica e a feitiçaria foi temporária e artificialmente urdida por intelectuais, não sendo, portanto, fruto de crenças populares e tradicionais. Basicamente, ele está falando que os caras inventaram tudo e nada veio do topo. Está na página 154, Assim, para quem está no livro. Os caras inventaram. Eu marquei essa página. Eu marquei essa parte. Eu achei meio absurdo, assim, ele concluir isso do nada. Não que ele esteja mentindo, pois tiraram do cu, aí matou muita Eles gente, depois inventaram voltaram muita pro cu. coisa, mas dizer que foi tudo inventado é meio estranho, né? Pois é, Da onde que ele tirou? e é aquele incômodo que eu tenho desde o início do livro, de que ele simplesmente pega tudo que ele coloca dentro do balaio de bruxaria e fala, bruxaria não existiu. Incomoda. Eu fiquei com essa sensação. Pois é, quando ele vira e fala assim, bruxaria histórica, bruxaria moderna. Uma não tem nada a ver com a outra. É como se ele desmerecesse tudo aquilo, coisas que são relacionadas com a cultura daquelas pessoas, tanto que ele fala de feitiçaria simples. A feitiçaria simples, ela continuou. Isso não é bruxaria. Aí volta naquela discussão do porquê que ele chama isso de bruxaria e isso de feitiçaria, e as duas coisas são diferentes, sendo que elas são a mesma coisa. E aí lá atrás ele tinha começado a falar, não, porque agora a gente vai fazer uma análise ético-social e os caramba quatro, intelectual e espiritual. Chega no final e fala. Mutou na hora. Cortou na hora. Isso foi muito. Gente, não fui eu. Olha só. Eu não estou com a mão no teclado. Espíritos do mal. Que parte vocês ouvem? É o capeta. Que parte vocês ouviram? Eu não sei onde eu parei. Foi na hora que você falou que eles não falaram. Calma. Tô achando. Lá no começo ele fala assim que ele ia fazer uma análise ética, intelectual e espiritual e os caramba quatro da bruxaria, que agora a gente vai se aprofundar, a gente não vai levar só o aspecto social. Chega na página 154, era só invenção mesmo. E isso não faz o menor sentido, porque, tipo, agora eu tô falando com uma pessoa que tá no meio da bruxaria e uma pessoa que, eu nasci numa família evangélica, né? E, assim, não é legal você querer ser bruxa quando a sua família é evangélica, sabe? E aí eu só tô falando isso porque aqui na página 155, lá bem no segundo, tipo, pertinho do segundo parágrafo, assim, ele fala assim, na medida em que se aceita a ideia de que o diabo exerce grande poder no mundo com o propósito de contrariar a missão salvadora de Cristo e de que grupos organizados de hereges conspiram contra a sociedade cristã, a conversão de hereges em adoradores do diabo torna-se fácil e natural. E isso daqui, ele está falando de uma coisa relacionada à caça às bruxas, mas se você senta com o pastor, ou dependendo de isso que você ouve. Padre, é isso que você escuta. É nesse lugar aqui que eu coloquei o lance da Rachel Remember, daquele livro que eu mencionei sobre o pânico satânico, que a gente pode trazer aqui também o caso das bruxas de Guaratuba e de qualquer outro caso de bruxaria ou coisas relacionadas aqui no Brasil mesmo. É bizarro como você não consegue ter uma conversa a respeito de bruxaria sem que esteja dentro de uma visão assim, são pessoas que trabalham para o diabo e elas estão querendo destruir os planos de Deus para as pessoas, para você. Tipo, então assim, Paula, Deus tem um plano muito grande na sua vida, entendeu? Só que o diabo está colocando você perto de pessoas que estão querendo te destruir. Essas pessoas fazem magia negra para você. Elas não falam magia negativa, né? Magia negra mesmo, pois racismo. Então, ele cria esse distanciamento
que a Juliana falou anteriormente, mas hoje a gente está até hoje vivendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, tendo o mesmo discurso, sabe? É bem desesperador até. Mas, enfim. Isso. Mas é porque vai de acordo com essa visão que ele tem, que ele já deixou claro lá no começo, mas são coisas diferentes, não tem relação. Então, tá bom. E também tem a questão da dualidade, né? Quando você fica nessas religiões institucionalizadas, essa questão da dualidade, ela é muito presente e muito forte. Você sabe exatamente o que é o bem e você sabe exatamente o que é o mal. E se você questiona o que é o mal, você está questionando o dogmatismo. E aí você está errada. Ponto. Não tem discussão. Né? Isso é em religião institucionalizada. Quando a gente fala de espiritualidade, de ocultismo, as coisas ficam um pouquinho mais cinza. A gente sai um pouco do preto no branco, a gente entende que as coisas têm luz e sombra, mas a gente sai do preto no branco e começa a enxergar os 50 tons de cinza. Não é aquele livro horroroso, mas assim, né, que as coisas, nada é 100% bom e nada é 100% ruim. A luz está contida na sombra, a sombra está contida na luz. Então, toda vez que você é chaotic good, entendeu? Por mais que você queira o bem, você vai fazer uma merda. E toda vez que você toca o puteiro e você é chaotic evil, entendeu? Algo de bom vai surgir daquilo. E é aí que o bagulho fica louco, né? Por que tanta gente que estudou ocultismo vira teórico da conspiração maluco e anota as coisas e faz as ligações e fica doido, né? Porque a pessoa está tentando fazer senso daquilo que é difícil de ter senso, né? Na verdade, cada um tem o seu. Mas é muito louco, cara. A bruxaria, assim, pensando hoje, cara, a gente trabalha com sombra? A gente trabalha com sombra. Mas essa questão do diabo folclórico, ele é folclórico, porque, cara, que nem no filme lá das Silenciadas, né? O cara, não, eu quero ver o ritual, eu quero ver, eu preciso ter certeza que isso existe, né? Como que ele teve certeza que isso existe? Ele virou o Homem de Preto, foi lá dançar no meio das mulheres, com fogo, com a língua de fora, loucaço, comeu cogumelo, ficou louco. A gente é o Homem de Preto. Né? Não tem isso, assim, a figura com o rabinho, né? Não existe essa figura está dentro de todo mundo. Aí, né? Tanto que é um negócio é vigiar e orar, cara. Presta atenção nas suas ações, que merda que você tá fazendo, que bosta que você tá fazendo, entendeu? É você que tem essa porra aí, né? E o que a gente faz em bruxaria, né? Não é essa questão, cultuar o demônio, não sei o quê. A gente integra o lado sombrio, a gente reconhece as próprias sombras, para a partir dali, né, falar, não, peraí, o que eu quero fazer? Eu quero continuar fazendo essa merda? Eu quero continuar agindo assim? Ou não? Né? Então, assim, é muito louco. Mas eu acho muito louco virar e falar, tudo isso aqui foi encenação. Tipo, nunca aconteceu nenhum ritual, nunca aconteceu nenhuma missa negra. Peraí, meu amigo, não, peraí, é demais. Falar que tudo foi encenação, sabe, sei lá quantos mil anos, gente morrendo, gente, né? Nem tudo deve ter sido. Algumas coisas devem ter sido erradas, deve ter tido motivo político, deve ter tido caralho 4 no meio disso aí, né? Mas deve ter tido alguma coisa rolou. A gente não sabe porque a gente não estava lá, a gente nunca viu, a gente nunca vai ver. Mas alguma coisa rolou. Dizer que tudo é mentira é meio too much. Parece uma solução muito fácil, tipo, é mentira, verdade. Enfim. Que a última frase do ressurgimento romântico é maravilhoso, né? Mas a bruxa diabólica retornou ao reino da fantasia, da onde tinha brotado. Então tá bom. Que legal! Valeu! Então, eu posso desconsiderar esses capítulos, tudo que o senhor escreveu aqui. Tá bom. Um monte de mulher que morreu. É tudo fantasia. Tudo sem querer, pessoal. Enfim. Mas que ótimo! Vamos pro que interessa aqui. Então vamos lá. O nosso queridíssimo Alessia Carli, porque já tem até fofoca de Crowley aqui, que eu já adorei. Estou animadíssima de falar sobre isso. Animadíssima. Mas beleza, ele começa aqui a parte do ressurgimento romântico falando que esse Carl eu tenho muita dificuldade de falar essa palavra. Carl Ernst alguma coisa. Ele começa com esse argumento de que a bruxaria é uma religião natural que se mantiveram ao longo de toda a Idade Média até o presente. Isso aí, somos herdeiras, né? Somos as praticantes da religião mais antiga do mundo. Começou ali, provavelmente.
Tá na Vários, 164. 164. É tipo a terceira linha. Do Eu lado achei que a Murray que tinha começado com isso, mas não. Aqui tem a galera adorando quem? Vênus. Tem uma gravurona do Isso. lado. Achou? Achei. Isso, Lari, boa. Boa. Então, e aí ele envereda por 2 segundos num assunto muito sério e depois ele foge de novo, porque ele é muito bom em fugir de assuntos sérios, né? Ele vira e fala assim, o Karl Ernst Jacke argumentou que a bruxaria era a religião natural, isso que é 4. E aí ele desenvolve falando, era a antiga religião do povo germânico. Tirou do cu dele. A qual a igreja havia falsamente declarado como culto ao diabo. Até aí faz sentido que a igreja faz isso toda hora. Tal posição proveio de um romantismo que glorificava o passado e de um nacionalismo que glorificava a Alemanha. forçou foda aí, né? Deu uma forçadinha assim. Putz, forçou bastante. Aí o famoso vem aí. Eu preciso falar disso aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse exemplo aqui só desse país aqui, vamos enfiar aqui, tá tudo certo. E acabou logo esse assunto. Foi meio que isso, assim. Ele emenda num bagulho nazista. Eu acho que a gente perdeu o fio da meada um pouquinho aqui, cara. Total, cara, total. A tradição exemplificada por esse brother aí rendeu frutos. Atenção! Porque existia uma antiga religião do povo germânico falsamente declarada como culto ao capeta pela igreja, anos depois os nazistas proclamaram um pseudo-ressurgimento da antiga religião teutônica. E aí ele embola num negócio de, a bruxaria era, na verdade, uma parada que acabou de falar que era mentira. Acabou de falar que não existia. Aí vira e fala que não, mas aí esse cara falou que existia assim. Tanto é que depois os nazistas disseram que era deles. Eu falei, me confundiu. Eu falei, não, me perdeu aí. Total. Não faz o menor sentido. Foi muito mal costurado essa parte. Isso. Essa parte do romantismo ficou bem mal costurada. Também fiquei meio assim, não entendi nada. Uma forçação de barra, né? Tipo, real, assim. Tá que você já disse de que a Alemanha era um pouquinho mais atrasada, eles gostavam um pouco mais de matar pessoas, mas dá uma segurada. E assim, não é como se em outros países, né, a gente tá falando, tipo, sei lá, da Irlanda, da Escócia. A gente pode falar de qualquer daqueles países da União, sabe? Todos eles têm uma tradição nisso, assim. Então não faz o menor sentido você exemplificar só com a Alemanha e falar, olha só como a bruxaria é horrível, né? Aí os nazistas gostam. Olha só como a bruxaria é horrível, ela é tão horrível que no final das contas os nazistas nasceram só... Opa! Exatamente. Calma. Pois é, pesado, hein? E lembrei até que tem um Magicano sobre... Eu não sei se é um Magicano ou se é um Mundo Freak. Eu acho que é um Mundo Freak sobre ocultismo nazista. Dá para falar para o pessoal escutar também, porque é uma boa, tipo... eles discutem bastante essa parte aí, não, né? Com 3 linhas de livro. Vou falar de assuntos super sérios em um parágrafo. Boa sorte de descobrir o resto. Bacana ele. Então, mas eu acho que ele tava com pressa de chegar no Crowley. Acho que é por isso que ele falou, não. Eu acho que é isso também. Eu acho que ele quer terminar logo para ir para a parte... Não que eu não vou reclamar, tô louca para ouvir o que ele tem a dizer a respeito da parte moderna. Sim. Mas beleza, vamos para a segunda parte aqui da página 166. Eu fiquei meio confusa a respeito dessa descrição que ele coloca para o que ele chamou de a cabra sabática. É assim mesmo que ele faz leve chama? Cabra sabática. É a primeira vez que eu escuto desta forma. Quando eu li essa descrição, eu achei meio confusa, assim. Achei que ele não estava muito em acordo com outras coisas que eu já tinha lido a respeito. Então, não sei o que vocês acham. Eu fiquei confusa também com isso, e eu olho aqui e eu vejo Baphomet. Eu, tipo assim, é o Baphomet, né? Sim. E aí eu fiquei assim, cabra sabática. Mas eu não entendi também. Vamos no Google. Eu acho que era bode, na verdade. Eu já tinha ouvido bode. Tá errado aí, Bode de Mendes eu já tinha ouvido, Baphomet eu já tinha ouvido, agora cabra sabática para mim foi bem novo. Olha só. Este desenho, fonte
blá, 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 Blogspot, tá? Depois a gente confere. Este desenho da cabra sabática que Eliphas Levi identificou como Baphomet, ídolo supostamente adorado pelos cavaleiros templários. Pode ser interpretado e biriri, brará, brará, brará. Na verdade, esse desenho chama a cabra sabática, e aí ele apelidou de Bafofinho, acho que foi isso. Posso estar errado? Não sei. Olha lá, não, é isso mesmo, ó. A cabra sabática, gravura de Eliphas Levi, Magia Transcendental, edição de 1896. O nome original da bicha é a cabra sabática. Olha só, e pior que eu ia comprar, mas eu não comprei o Ritual e Dogma da Automagia, mas se a gente tivesse aqui, a gente poderia, né? Já Nossa, cara. aqui as Ai, menina, eu comprei essa semana, chegou. Olha mas só. eu ainda nem abri. A gente pode dar... Eu acho que vai ser uma boa saber um pouco sobre isso, porque ele vai entrar em muita coisa relacionada a isso, né? Mas, beleza. Então, acho que aqui no finalzinho ele vai falar aqui que em 1839, esse Franz Joseph alegou que a bruxaria derivava de um culto clandestino pré-cristão do mundo greco-romano, um culto relacionado a Dionísio e Hécate, e praticado pelas camadas mais baixas da sociedade. Então, as pessoas, nesse momento, elas já estão começando a resgatar a relação da bruxaria com coisas anteriores, e elas resgatam necessariamente com tudo aquilo que eles não gostam, né? Tipo assim, pega Hécate, pega Dionísio, pega os piores, assim, os que as pessoas têm mais medo. Nunca existiu, mas a gente gosta. Então, aí é que eu acho que... Quer dizer, não sei, né? Na minha cabeça é todo um argumento que eu já construí, então talvez ele me ajude a desconstruir isso. Duvido muito, porém confuso. Mas aí ele vira e fala assim... A galera pega esse culto, aliás, maravilhosa descrição, culto clandestino pré-cristão do mundo grego-romano, o samba do crioulo doido, junta tudo que tem dentro, joga na panela, mexe, e aí virou bruxaria de baixa renda, né? Porque é isso que ele fala. E aí ele quer me convencer, na segunda parte desse livro, porque ele vai tentar me convencer na segunda parte desse livro, de que bruxaria moderna não tem nada a ver com a bruxaria de antes. Mas acabou de falar que pegaram os bagulho de antes e misturou, mano. Precisamente, ele acabou de fazer a relação tá aqui, ela tá aqui, ele mesmo fez e ele tá falando pra gente. Ele vai militar lá na frente, eu tenho certeza que vai militar. Sim, e eu acho que isso aqui, de verdade, eu acho que é uma desavença entre os dois autores. Eu tenho essa impressão, que não é possível. Não é possível. Bipolar, porque, tipo, uma hora ele tá escrevendo, as vozes da cabeça começam, entendeu? Não tão divertidamente assim, correndo com os braços para cima, assim, falando, não, escrevi isso agora. Então, eu tenho a impressão de que é realmente eles têm pontos de vista diferentes nesse sentido, assim. O que acontece muito, né? Aquela hora que eu ia até falar, eu esqueci, é que dentro da academia esse tipo de coisa acontece muito. Eu já tive aula no Flash, que o professor treta de se odiar porque não concorda com o mesmo enfim, ponto de vista em relação a algum determinado momento da história. Tipo, nossa, se odeia e grita com o outro, isso acontece, é normal, assim. Não é mas ok, eles não é bonito. São amigos, né? Eles escreveram um livro junto, então tá tudo bem, eles não brigaram. Eu acho que eles, tecnicamente eles deveriam ser amigos, né? Então, vamos ver como que vai ficar isso daí. Vem aí, sempre vem aí. Esse livro é sempre um vem aí. É um livro cheio de vem aí, verdade. E aí, no final da página 167, ele vai lá e catuca de novo a Murray e fala a Murray tava lá achando que era de verdade, mas não era. Porque ele não gosta dela, né? A gente já deixou claro que o cara tinha um problema sério com mulheres. Vamos lá. Então, uma coisa que eu achei interessante aqui também é que tem uma hora que ele fala assim, a bruxa, na página 167 ainda, a bruxaria originou-se nos estados sociais inferiores, que ele fala desse autor específico, né? Mas que isso era admirável. A bruxaria era uma manifestação primitiva do espírito democrático. Eu achei essa frase muito... Isso aí, eu até dei uma puxadinha aqui, porque eu fiquei pensando como que a gente enxerga a bruxaria, nós que estamos no meio ocultismo, fala assim, eu sou bruxa, tá, ok, tem um significado. As pessoas, por exemplo, pessoas do sagrado feminino, usam a imagem da bruxa como se fosse uma resistência, como se fosse uma figura de resistência. Sou bruxa porque eu resisto, porque eu sou mulher e porque... Tananana. E aí ele vem com esse espírito democrático
E aí eu fico pensando muito, porque eu fico querendo saber... Ai, gente, tem um gato no meu colo, ele tá movendo. Isso, minha filha, vai falar. Eu fico me perguntando muito como que é a visão da bruxa e da bruxaria hoje. As pessoas hoje em dia, elas usam a bruxa como... Ai, não sei se vocês estão conseguindo entender. Tipo assim, usam Sim. como uma imagem de resistência também lá, depois de tudo que aconteceu. Não existe uma diferença, porque não aconteceu uma inquisição aqui, e eu vejo isso muito uma coisa que acontece aqui no Brasil. Nosso sagrado feminino. Não sei se acontece isso em outros lugares. Eu acho que acontece. Eu tenho a impressão de que acontece também, mas eu acho que de outras formas, provavelmente, assim. Mas isso isso eu digo assim, mais pelo que eu vejo de YouTube gringo. Tipo, 100% baseada na internet, tá ligado? Mas eu tenho a impressão de que isso rola também, e eu não acho um problema necessariamente a gente ter fazer esse resgate de resistência, mas eu acho esquisito você já dar esse significado para as pessoas naquela época. Naquela época, não sei se eles vinham dessa forma, não sei se eles tinham essa noção. Estou falando que eles não têm a capacidade de ter, né? Estou dizendo que me parece que as preocupações deles talvez fossem diferentes do que as nossas, né? A gente tem essa preocupação de resgate nesse momento por vários motivos. Mas, enfim, não sei se eu consegui, fazer a linkagem com o que você disse tão bem também, mas eu tenho a impressão de que sim, que eles trazem um pouco o lance da resistência fora do Brasil, mas pelo que eu vejo, assim, mas enfim. É que o que eu acho que rola também, e tá tudo muito misturado, porque as coisas, enfim, se misturam hoje em dia, é a mistura das pautas feministas com questões do sagrado feminismo. E aí a gente vai ter algumas questões que, embora às vezes andam juntas, às vezes são meio que água e óleo, né? Às vezes não se misturam tanto assim, tá? Essa questão de ficar como bruxa e isso ser... Você se autodenominar bruxa ser um ato de resistência dentro do sagrado feminino, é justamente você pegar essas pautas um pouco feministas, entendeu? Porque o que é a bruxa? É a megera, né? E do que as feministas são acusadas? De megeras. Exatamente Por quê? isso. Porque elas são mulheres livres, porque elas fazem o que elas querem, porque elas fazem o que dá na veneta, entendeu? E fazer isso numa sociedade machista, patriarcal, latina, de certa forma é resistir. PTO, de certa forma é resistir, né? Então você, antes que alguém, assim, vamos tirar o nome, né? Porque bruxa tem essa questão folclórica toda diabólica, né? Antes que te chamem de puta, você assume que você é a puta. Eu sou a puta, Não, qual é o problema? Faz super sentido, Dora, faz super sentido. Entendeu? Então, assim, é uma forma de você existir e é uma forma que o feminismo vem também, né? E entra nessa parte, né? E as coisas uma manifestação do antifeminismo, né? Exatamente. Então, assim, as coisas se misturam e se tornam meio que isso. Então, por isso que a mulher que se chama de bruxa, ela é resistente nesse sentido. Não que ela tenha sido condenada. Ela é condenada pelo patriarcado hoje. Né? Ela é condenada pelo machismo, ela é condenada por esse tipo de coisa. E quando ela tende a fugir dessa superestrutura, que não é uma superestrutura, né, ligada à religião, igreja, também, né, mas enfim, bem menos. Ninguém tá te mandando na fogueira porque você não quer depilar a perna, entendeu? Mas moralmente estão. Né? Moralmente estão. Você não vai para uma fogueira literal, mas você é uma escrota, você é uma vadia, você usa batom vermelho, você não fecha as pernas, você... Aquilo tudo que a gente já conhece, né? Sim. Então, uma mulher que ela é bruxa e que ela se autodenomina bruxa, ela fala, cai dentro. Ela hoje, ela fala, cai dentro. Eu não tenho medo de você. Né? E isso aí é uma força. Eu, pelo menos, entendo dessa forma. Não, faz super sentido. Perfeito, faz super sentido, real. E aí ele dá aquele grande pulo, xinga todo mundo, xinga Murray e fala, agora o Crowley, várias fofocas. Vamos focar sobre o várias Crowley fofoquinhas aqui no Crowley. É só uma coisa que eu queria falar, que a gente estava na dúvida se ele ia falar sobre Rosa Cruz, sobre OTO, se ele ia falar sobre, enfim, Golden Dawn e tal, e ele fala, olha só.
Ele cita. Vamos ver se no próximo capítulo vai ter, tipo... Eu espero que ele desenvolva. Quer dizer, não sei se eu espero que ele desenvolva, porque às vezes eu posso passar raiva. Mas, enfim, eu tenho vontade de que ele fale sobre isso, porque eu gostaria de saber a opinião dele, apesar de talvez discordar lá na frente. Mas Sim. achei interessante, porque a gente achou que ele fosse simplesmente falar... não existiu, gente. Vamos fingir que, né, não aconteceu nada. Mas ele verdade. Ele fala até que, bem, tipo assim, ele não desce o cacete, né? Ele não simplesmente sai xingando todo mundo. Ele explica a situação e parece que ele não exprime uma opinião nem positiva nem negativa, talvez. Vocês acharam A gente tá na 168, né? Aí que ele faz a fofoquinha aqui, que ele fala, tipo, aqui, o Crowley e Matthews travavam uma espantosa disputa em que expeliam poderes espirituais um contra o outro. Matthews mandou um vampiro atacar Crowley e Crowley respondeu enviando Beelzebub e 49 demônios subordinados para investir contra Matthews. Eu achei isso sensacional, entendeu? Fofoquinha, eu acho que diretamente do século XIX. Gente, isso é real. O cara mandou um vampiro, o bicho mandou Beelzebub e 49 demônios. Qual a necessidade de contra-atacar com tudo isso? Não sabe brincar. Não sabe. Eu acho que tem um magicando que eles falam que o Crowley apareceu não sei aonde, vestido de roubo, com uma espada, para matar todo mundo. Cara, e eu tô lendo a biografia do Crowley, e tipo, a pessoa não bate bem das ideias dele. Ele fazia essas coisas real oficial, entendeu? Nesse homem eu acredito, gente. Mas eu gosto de porque ele é muito a bubublé das ideias. Ele é muito a bubublé das ideias, cara, é maravilhoso. O mundo precisa de pessoas assim, cara, para divertir a gente. O cara acha, ele acredita, ele vai lá e faz. Foda-se. Depois ele vai falar também, é uma coisa que também a gente estava na dúvida, né, no encontro passado, ele fala que os elementos da magia cerimonial que atualmente aparecem na bruxaria moderna podem ter sua origem na influência de Crowley sobre o Gerald Gardner. Então ele cita, graças a Deus. Podem não, achou né? Que não ia, né? Total, 100% tem, é tipo, mano, 100% influenciada, cara. Golden Dawn total, Crowley pra caralho, e enfim, eu pensei que ia ser só um negócio assim, 100% já partindo do Gerald Gardner, sabe? Vamos ver como vai ser o próximo capítulo, mas... Eu achava que, assim, o Crowley fosse dedo no cu e gritaria, e é isso. Aí, tipo, chegou aqui em casa o Glorioso Liberaba. Eu comecei a olhar, eu falei, gente, o homem fez isso. Aí, tipo, eu olhei assim, mas isso tem não sei aonde. Isso também tem ali. Nossa, isso também é feito não sei o que lá. Eu falei, gente, esse homem fez essa porra antes de todo mundo? E todo mundo copiou? É isso? Eu falei, gente, ele não é só o dedo no cu e gritaria, ele fez algo. Então, exatamente. Crowley, consistente, está incompreendido. Né? Tadinho, ele morreu super mal, tadinho, deu muita dó. Assim. Eu tô lendo o livro de trás para frente, porque às vezes eu leio algumas biografias de trás para frente, que eu sou doida. E aí, no final da vida dele, tadinho, assim, heroína pra caralho, mal, fudido, assim. Porque ele tomou umas decisões muito erradas no meio, ele fez muita coisa boa, mas ele tomou umas decisões meio erradas. Terminou a vida toda cagada, tadinho. A gente volta aquela discussão de que nem todo mundo é só bom, nem todo mundo é só ruim. É isso. Exatamente. O cara abraçou a sombra, dormiu com ela, fez um filho, é complicado. Aí dá errado, né? Meu, só para finalizar, então, que a gente está, né? Acho que isso, a gente está na última página. Ele vai falar aqui, então, sobre o hino de Pan. Ele fala que na versão do Crowley, a versão que o Crowley fez é muito demasiadamente violenta para a maioria dos neopagães. Então, a gente já sabe de que ele está falando. E aí mas aí ele traz aqui esse hino de Baby House. Não, Baby Wish, é que o Baby Wish do TikTok agora é o Wicca da minha geração, né? Eu suponho, tipo, é isso, né? Eu me senti muito velha agora quando você falou Wicca da minha geração. Né, gente? Não. Né? Mas tudo bem, tipo, só para encerrar aqui, então a gente terminou mais ou menos com ele introduzindo aí o Crowley, o Golden Dawn, o Teô e tal, e vamos ver o que vem aí. Eu tô muito animada pro próximo capítulo, pro próximo encontro, porque era o que eu tanto queria desde que a gente começou esse livro. Então.
Enfim, Eu terminei indignada, tal qual Gil nessa última frase desse capítulo. Eu tô indignada! Gente, olha isso, com o fim da caça às bruxas, a bruxaria diabólica desapareceu virtualmente, mas uma nova espécie de bruxaria surgiu, baseada no culto antigo Uma nova espécie. Gente, O esforço deste homem em não aceitar a verdade que tá na cara dele. Realmente. Ele estudou para isso, ele fez um livro e ele não aceita a verdade. Desculpa, Lari. Eu não consigo entender o que ele quer dizer com desapareceu virtualmente. Não tinha. Não está diante dos teus olhos, mas está escondido. Oculto, está oculto. Oculto. Gente, eu não consigo entender algumas palavras. Eu tenho um problema com as palavras que ele escolhe. Mas ó, vamos dizer que de vez em quando ele escolhe umas palavrinhas muito merda também. Bem bosta. É. Aí você fica, ele é cuzão mesmo ou ele só escreve mal? Rola uma dúvida de vez em quando. Fica a questão. Fica aí. Fica a questão. A reflexão. Gente, hoje esse é o primeiro encontro que a gente fica 2 horas conversando, olha só. Hoje deu... Rendeu, né? Entendeu? Hoje rendeu bastante, muita coisa. É porque também veio muita coisa, né? Ele falou de muita coisa, ele pulou muita coisa para ir para outro lugar, tipo, super moderno. Mas você sabe que esses, não sei em quantidade de folhas, porque eu entendi, a quantidade de folhas está meio que na média, né? Mas esses 2 capítulos foram muito mais sossegados, quando a gente falou no começo, né? Fluiu muito melhor. Foi muito mais fácil de ler, assim. Não, total, concordo totalmente. Antes eu estava tendo um pouco mais de dificuldade, assim. Aí, então, só para falar, o próximo encontro a gente vai falar sobre o capítulo 8 e 9. Não, 9 e 10. Não, é 8 e 9. É isso? Não, 8 e 9. A gente já acaba, né? 10 e 11. Tem 11, isso. Né? Acho que são mais 2. Isso, tem... Isso. Então, a gente tem mais 2 encontros só para terminar o livro, o que nos traz com o próximo livro, que o nosso próximo livro é o Mágica Visual, que temos o quê? Um puta de uns contos na penumbra. Então, que eu acho que eu estou muito feliz por isso. Sério, gente, a Morena é a nossa embaixadora oficial, mandou um tweet. Ela fez o tweet, 10 minutos depois a Lívia me mandou uma mensagem no inbox. Quem que tá pedindo desconto? Eu quase morri do coração, as meninas sabem. Mas, enfim, aí a gente queria contar a novidade, o próximo... O nosso combo aí de coisas, que é... A gente encontrou uma pessoa para participar do primeiro encontro do Mágica Visual. E como tem muito a ver com xamanismo, o que eu tinha falado para as meninas é que a gente sabe quem tem muito a ver com xamanismo, quem fala muito de xamanismo urbano, que é o Marcos Keller. Então, ele vai participar do próximo encontro, quer dizer, do primeiro encontro do Mágica Visual. E esse vai ser aí o nosso próximo. Uma pessoa assim totalmente disponível, entendeu? Para falar sobre as coisas. Ele está bastante animado. E a gente pediu de segredo porque a gente queria combar essas 2 coisas, que é o combo e a participação dele. Então a gente vai começar a postar isso aí, se vocês quiserem dar um RT da massa para ajudar nós. Mas é isso, essa é a novidade. E a novidade também é que a gente tem mais 2 encontros só para terminar esse, porque eu estou muito animada para o próximo Mágica Visual e tal. É engraçado que, tipo, no começo eu falei, nossa, tipo, pegou o ritmo devagar, assim, no sentido do livro, né? Não das reuniões são ótimas, o livro é que era meio devagar. E aí agora tá chegando no livro, tipo, tá, ai, droga, vai acabar. Como é que pode, né? Eu odiava o livro do começo e agora, tipo, são só 4 capítulos, ai meu Deus, já vai acabar, faltam só mais, sei lá, um mês, porque são 15 dias, né? Sim, tipo... Totalmente bizarro, né? Passou super rápido. Mas o próximo, a gente tá pensando que vai sempre ser esse negócio meio dominical, porque a gente tem muita gente que tá no grupo Telegram, mas não é todo mundo que vai participar, pelo menos, desse livro, eu imagino. Né? Verdade. E aí, eu acho que o próximo encontro ficou pro dia 11, gente. É isso, né? Vai ser dia 11 e depois dia 25. 11 e 25. Beleza. Então, nosso próximo vai ser dia 11, pra gente falar aí sobre Wicca. Se ele fizer uma terceira edição, ele vai falar sobre Baby Witches. Fique em paz, Baby Witches. Vai falar sobre Witch Talk. Vai falar sobre Witch Talk. E é isso. Basicamente, acho que
Vamos chegar lá, a gente vai vencer, entendeu? Se eu estivesse lendo sozinha, eu já teria desistido há muito tempo. Nossa, total. Com É por isso que certeza. eu falei, se eu tivesse lido esse cara, na hora que ele falou histérico, eu ia falar, foda-se, não quero mais ler essa bosta. Vai chamar sua avó de histérica, não quero mais. Porém, resisti bravamente. Por quê? Porque eu sabia que lá na frente as pessoas iam falar, você viu, amiga, como ele é filho da mãe? Eu ia falar, pi! E aí me animou. É isso. A fofoca, ela anima as pessoas. A fofoca une, o ódio une e a fofoca também, é isso. Exatamente, vamos a isso. Eu tô lendo esse livro para ter propriedade para falar mal dele depois. Cara, Já é estou isso, falando Mari, mal. é isso. Sabe aquele É livro? É isso. uma bosta. É uma bosta. Não lê. Não lê. Quer dizer, leia, né? Leia. Ler é boa. Bom, ler é muito importante. A gente tem que ler coisa ruim também para aprender, né? Mas, Com enfim. certeza. Eu fiquei Leia, sabendo mas que os saiba livros... que essa raiva. É, né? É isso.